Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Gente, hoje estamos gravando aqui na Casa da República, que fica em frente à Praça da República, um lugar super gostoso, a vibe tá aqui do cafezinho da tarde, com aquela chuva paraense que temos aí todo final de tarde, que é uma delícia, né? E hoje a gente está aqui curtindo um cafezinho, recebendo nossos convidados. E hoje a gente vai ter aula. Aula de quê, Toia? Pois é, antes de falar qual vai ser a aula, eu vou mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferro e Aço, Aguilar Advogados e Shopping Bosque Grão-Pará. Um oferecimento aí dessa galera nesse episódio de hoje. E não esqueça de se inscrever no canal, por favor. Agora você começa a assistir agora. Só pode ter a aula de hoje quem tiver inscrito no canal. Vamos bloquear o acesso de quem não está inscrito. Se eu soubesse fazer isso, eu faria, mas eu não sei. Bom, hoje temos aqui ele que tem MBA da Caboquice. MBA da Caboquice. Ele é professor. Ele professor da Caboquice toda. Professor da Caboquice. O rei do açaí. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Maurício é proprietário do Ver Açaí, Ver a Serva. Isso. É isso mesmo. E algumas unidades de Belém. Isso aí. A gente queria estar lá tomando um açaí, tomando uma cerveja no próximo. Estaremos lá. É porque a casa tá cheia, né, gente? Aí não deu pra gente ir pra lá hoje. Maurício, muito bem-vindo. Obrigada por você ter vindo aqui. Eu imagino que não é difícil sair de um restaurante, né? Nem de 3. E você veio aqui tomar um café com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigado. Deixa eu me ajeitar aqui, cara grande aqui. Obrigadão, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado, Jaya. Obrigado, Toia. É sempre bom, acho que, participar. Eu gosto. Trocar experiência, falar de empreendedorismo, falar de negócio, falar de vida, eu acho que é bacana. Às vezes o teu exemplo, o teu erro, a tua falha ou o teu sucesso inspira alguém. Eu acho bem bacana. Com certeza. Isso. E esse é o nosso objetivo aqui. É isso. Então conta pra gente como tudo começou. Do quê? Da vida toda. Da vida toda, porque eu já da tua sei vida que no tem um histórico grande aí, né, no esporte. Eu sou meio camaleão, assim, né? Então, acho que o meu primeiro case de sucesso da minha vida foi ser pai muito cedo de gêmeos. E graças a Deus ter dado certo. E eles trabalham contigo, né? Trabalham. São meus sócios no Ver a Serva. No Ver a Serva. Eu acho que esse é o grande projeto da minha vida, são eles dois. Né? Legal. Eu fui funcionário público durante muito tempo, por uma norma na época e tudo mais. A gente saiu de folha em 1996. Eu, pai novo, né, com 2 filhos e tal, casamento novo, dois saindo da adolescência, eu e minha esposa com 20 e tantos anos. Fui ser vendedor de shopping, fui me virar para poder tentar criar meus filhos. Esse é o primeiro ponto. E naquela época, eu já treinava jiu-jitsu, o jiu-jitsu já fazia parte da minha vida. Já tinha destaque em algumas coisas. Eu digo para todo mundo assim, eu não fiz muito pelo jiu-jitsu. Eu fiz naquela época, mas o jiu-jitsu fez muito por mim. Hoje eu vejo. Acho que comportamentalmente o jiu-jitsu me ensinou muito e me ensina. Acho que meus comportamentos empresariais, eu tenho 2 grandes inspirações e uma delas é o jiu-jitsu. A luta traz muita disciplina, né? Muita disciplina. A minha muita filha disciplina, muita resiliência. Hoje está fazendo taekwondo. Isso. E aí é incrível o tratamento da professora de balé, elas não fazem mais, mas já fizeram, pro professor de jiu-jitsu. E quando ela chega, ela faz um negocinho lá e tal, fala lá os coreanos que falam. É incrível realmente a disciplina que a criança vai tendo. E a minha base toda começou bem criança, né? Na escola Kennedy e tal, eu comecei a treinar judô muito novo, muito garoto, então eu tive um mestre chamado Minoru. O Minoru, ele era um japonês, então, assim, extremamente disciplinador. Então, isso é bacana, porque quando você cai no mundo empresarial, você precisa de princípios que você passa pelo tatame, eu digo para todo mundo. E desses princípios a gente fala sobre regra, tempo, obedecer regras, obedecer o tempo, fazer um processo de cada vez, obedecer a hierarquia, obedecer processos. Se você não fizer isso dentro da luta, dentro do tatame, tu perde. E assim, aí você vai ver assim, você pode ser o melhor cara de luta na vida, o melhor lutador de jiu-jitsu no mundo, mas se você só se tornou bom de jiu-jitsu porque você tinha bons amigos para treinar com você, ponto. Então assim, faz parte isso do conjunto de equipe. A gente tem uma boa empresa, legal, mas ela não é feita por mim. Eu posso até pensar em alguma coisa e trocar ideia com a minha equipe, mas se eu não tiver uma equipe muito alinhada, de nada adianta. Então a gente precisa de equipe para se desenvolver. E o tatame te ensina isso.
Legal, Verdade. muito bacana. É. E aí, em que momento o restaurante entrou aí na sua vida? É assim, Do jiu-jitsu, de professor Pois é. de jiu-jitsu, você já resolveu abrir um restaurante? do jiu-jitsu eu entrei pro mundo de telecom. Eu fui executivo de telecom quase 20 anos. Aí vai dizer, mas Deus, que né? Que mudança, né? Que Já viveu mudança. muito, né? Fez muita coisa, a gente ainda nem chegou no projeto final, digamos assim. Eu comecei a dar aula de defesa pessoal para a Polícia Militar do Estado. E numa dessas eu conheci uma pessoa e ele falou assim, cara, pô, minha esposa ela faz parte do RH, e aí a gente foi conhecer esse RH. Foi um embolado de coincidências que eu não acredito, mas de coisas boas que foram acontecendo. A esposa de um amigo do meu irmão que trabalhava com ele era o RH da TIM. Ela disse, olha, a gente está procurando gente que tenha poder de liderança, que queira não sei o que e tal. Cara, e eu fui. Para vocês verem como eu era tão desconectado, mesmo disso, que eu fui para entrevista com a roupa de campeonato mundial de jiu-jitsu, com a mochila com kimono dentro. Eu não sabia o que era TIM. Olha, para TIM, isso lá em 2001. E eu fui, acabei a entrevista, quando eu saí, estava tendo uma dinâmica e vários alunos meus estavam fazendo a seleção. Aí todo mundo, porra, mestre. Aí o cara, o quê? Tu é mestre de jiu-jitsu mesmo? Eu digo, eu sou. Aí o cara, porra, bacana. Aí à tarde ele me liga e fala, vou te dar uma chance. O cara vem trabalhar com a gente. Aí eu falo pra vocês assim, eu acho que ali foi talvez a decisão mais difícil da minha vida. Realmente foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu larguei o jiu-jitsu no meu auge. E de uma coisa que eu amava, assim, desesperadamente. O jiu-jitsu pra mim era a minha vida. E eu tive que largar. Acho que por um bem maior. Eu projetava outras coisas para mim, para minha família, tudo. Não eram financeiras. Eu queria voltar a estudar. Eu tinha voltado a estudar. Eu tinha voltado para a faculdade. E só o fato de não dar aula mais na academia, porque eu tinha que estar 6 horas na faculdade, aquilo foi desacelerando. Eu tinha um sócio que é um grande amigo meu, um irmãozão que eu tenho. E ficou difícil só para ele tocar academia. Então eu resolvi sair da academia e abandonar o jiu-jitsu. Tu já tinhas uma academia? Tinha academia. A gente teve academia durante alguns anos. Como era o nome? AB Jiu-Jitsu. Porque meu apelido no mundo do jiu-jitsu era Bocão. Bocão? E o outro era o Andrezão, então era AB Jiu-Jitsu. A gente fez uma ferida aí, Era uma academia bem... Chegamos a ganhar vários títulos, assim, paraense, era bem legal. Ficava onde? Ela começou acho que é Perebebuí com a Duque. Era nos altos de uma panificadora antiga, que eu acho que hoje é uma lanchonete. E aí saiu de lá, a gente foi pra Carme Academia, lá no José Bonifácio. Foi os altos da Carme Academia durante muitos anos. Foi um auge, né? Foi, Não, era em cima dos altos, né? E aí, na José Bonifácio. A gente ficou lá durante muito tempo. Bacana. E aí? Pois é, aí do jiu-jitsu eu fui convidado para essa entrevista. Passei na entrevista, o cara me ligou e eu falei assim, cara, eu vou meter a cara aqui. Eu acho que eu encontrei em telecom aquilo que eu sempre sonhava e sempre busquei. Em telecom eu encontrei meu desenvolvimento pessoal, em telecom eu encontrei meu desenvolvimento profissional, em telecom eu tive a oportunidade de melhorar financeiramente a minha vida, em telecom eu tive a oportunidade de voltar a estudar, que era um negócio que eu internamente me cobrava muito. Eu digo para todo mundo, em telecom eu me formei profissionalmente. Eu entrei lá sem saber mexer no celular e sem saber nada de gestão. Eu acho que eu saí de lá sugando tudo que esses quase 20 anos me puderam me dar, eu abracei, sabe? Então, assim, eu acredito que eu tenha sido um bom executivo durante muitos anos, mas eu confesso para vocês que era uma coisa que a minha esposa, ela pode falar, porque acho que ela me conhece muito mais do que eu mesmo. A gente está junto há 35 anos, então vou te falar que ela me conhece muito mais do que eu mesmo. E ela dizia para mim assim, mas o teu mundo não é esse. E realmente eu não me sentia naquele mundo, eu me adaptava àquele mundo, é diferente, né? Eu dizia, não, cara, eu preciso empreender. Em 2010 eu saí da Oi e tentei empreender. Eu empreendi. Durante 3 anos eu montei um escritório de representação, fui representante daquela Cozinhas Itatiaia e tal. Então, eu era o anseio de montar negócios, sabe? O anseio de fazer a coisa funcionar. Em 2015 eu voltei para a Telecom e em 2018 saí novamente.
E quando eu saí, o meu projeto na minha cabeça era assim, com 50 anos eu vou sair, eu vou tocar alguma coisa. Era o meu projeto, era a minha cabeça. Eu saí antes, né? Eu digo, me saíram, me saíram. E naquela hora eu acho que eu decidi. A gente estava fazendo 25 anos de casado, a gente estava com uma viagem já marcada, assim, para ir para a Europa, tudo. E eu fui lendo um livro, que era do Steve Jobs, no avião. E no livro tem uma parte que ele diz assim mesmo, antes de você decidir o que fazer, né, com a sua empresa, decida o que não mais fazer. O que você não vai mais fazer. E ali eu fechei o livro e falei, eu não vou mais ler o livro. Ali eu já li a mensagem desse livro para mim. Cara, eu não quero mais voltar pro mercado de trabalho. Eu não quero. Então, quando a gente desceu do avião, eu estava com uma proposta só para dizer sim ou não, e eu disse não. Eu disse não, sem brincadeira, sem nada, sem ter nada seguro. Eu disse não, cara, eu vou montar o meu negócio. Eu vou investir, eu tenho energia para isso ainda, cabeça para isso. Eu vou montar isso. Pronto, meti a cara, comecei a desenhar um restaurante viajando. Meu irmão, nessa época, ainda era meu sócio. Ele ficou em Belém e eu estava viajando, a gente se falando, foi alugando o primeiro prédio e a coisa foi desenhando estrutura. No meio da viagem já começou No meio da viagem comecei a trabalhar. Minha esposa diz que eu não paro de trabalhar nunca. Eu viajando de férias eu trabalho. Tá mudando negócio. Eu tô pensando no negócio, eu tô olhando. É isso, eu tô anotando coisa, mas é a vida. Tu sabes que eu ainda tô aprendendo a ser empreendedora. Lá na viagem, eu vi o meu marido pagando as contas. Eu falei, puta merda, eu tenho que pagar minhas contas. Eu tava me lembrando, eu me desligo completamente. Porque antes eu era empregada. Eu era advogada da Petrobras, empregada. Isso. Então, se eu saía de férias, minha filha, e as minhas contas eram todas em débito automático. Então, o salário tava na conta, Preocupação ia zero. debitar. Eu só ia com a fatura do cartão depois da viagem. E eu me esqueci completamente que era dia primeiro eu tinha que pagar a conta. É verdade. E eu não sou, assim, acostumada a isso ainda, né? E eu só me toquei porque o meu marido tava pagando as contas. Eu, puta merda, tem as contas. Não, mas a mente é essa, né? Não, a mente é essa. Mas todo mundo pergunta pra mim assim, Maurício, mas como é que foi essa transformação de executivo pra empreendedor e tal? Eu falei, cara, eu acho que achei que de professor de lutador, né? De lutador pra executivo. Pra empreendedor. Mas sabe o que eu achei legal na tua trajetória? Você disse que amava jiu-jitsu, mas tu viste que o futuro lá era diferente do que você queria. E eu vejo muitas pessoas hoje, eu quero correr atrás do meu sonho, o que é muito válido. Mas, às vezes, você tem que fazer outras coisas, ganhar dinheiro com outras coisas pra depois realizar os seus sonhos. Acredito nisso. Alguém tem que bancar esse sonho. E nem sempre ele é viável aquele momento, né? Ainda mais quando você tem filhos. Porque quando você é só na vida, dá pra arriscar, dá pra comer, sei lá, uma outra coisa, dá pra, né, morar mal, dá pra fazer muitas coisas. Quando tu é sozinho no barco, beleza, tu toma a decisão da tua vida e tu vai te embora. Quando esse barco tem mais gente dentro, cara, tu tem que ter responsabilidade na hora de tu mexer. Não dá pra sair, meu sonho é fazer isso e pronto, né? Não dá. Inteira, estudo. Eu, particularmente, não consigo fazer isso. Não, mas então muita gente, mas tu não faz isso. Não, tu abriste mão, cara, eu abri. Mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu acredito que eu tomei todas as decisões certas da minha vida até hoje, assim. E todas elas me levaram para cá. Eu aprendi eu aprendi a ser muito positivo. Eu acho que a vida é dicotômica, né? Então, tem sempre um sim ou não, certo ou errado. Sempre alguém coloca dois caminhos na tua frente. Cara, toda vez que chega alguém pra me dizer assim, poxa, Maurício, mas se tu tivesse, mais se, eu falei, pô, bicho, de si, eu não fiquei milionário. Então, eu não olho pro si, eu olho pro fato. Então eu tomo decisão, olho pro lado positivo da coisa, foco e o negativo eu esqueço. E vou embora. Tem que tomar uma decisão e acreditar nela, né? Não dá pra ficar olhando pra trás. Eu só aceito o pessoal me chamar de gordinho agora. É gordinho, não sei o que, não tem problema nenhum. É uma fase. É uma fase. Ele é atleta. E aí você abriu com seu irmão, né? Foi. Na época abri o Ver Açaí. E da onde veio a ideia de... Sabias cozinhar, gostava de cozinhar? Cozinhar, sempre cozinhei em casa, adoro. Adoro receber amigos, gosto de cozinhar, gosto. Mas a minha cabeça não era só a cozinha. A gente passou a vida inteira, eu digo assim, a gente foi formado pela maniçoba, né? Então a minha mãe, quando ela começou a ajudar a gente a pagar nossas contas, era a maniçoba que ajudava. Meus pais foram separados, eu tinha, sei lá, 14 anos e tal. Então foi uma fase... É uma fase difícil, né? Separação de pais é sempre complicado, né? Os meus são separados. É difícil, assim, né? Mas eu tenho um case de sucesso. Beleza, mas não é o geral, não é isso que acontece. É sempre, às vezes, muito traumatizante. E aí a gente fala assim, a gente foi formado pela maniçoba. Então minha mãe fazia maniçoba. E minha mãe sempre dizia, assim, um dia eu vou ter um restaurante. A Dina vai arrumar, que é minha tia, que hoje tem vários quadros dela no Ver Açaí.
E a Marita vai cozinhar, que é uma outra tia minha que mora na Cidade Nova, mas que também não pode mais cozinhar. E eu dizia, tá bom, a gente escutava isso. Só que minha mãe nunca teve, talvez... Hoje, eu já falei por diversas vezes, Sérgio, minha mãe nunca teve preparação para isso. Eu acho que não foi preparação. A minha mãe sempre fez as escolhas que a gente estava falando. Ela dizia, cara, mas como é que eu vou arriscar ter um restaurante e meus filhos e a família? Minha mãe sempre foi muito hiperprotetora. Então, eu falei assim, quer saber de uma coisa? No dia que minha mãe faleceu, tem 10 anos que minha mãe faleceu, agora fez em maio. Quando minha mãe faleceu, eu disse, eu vou abrir um restaurante. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu vou abrir um restaurante. E comecei já a desenhar. Eu, sozinho, chegando, abri o computador, tomando uma cerveja e desenhando. Falando, pô, fazendo canvas, fazendo missão, visão, valores, fazendo isso, guardando lembranças, anotando, fazendo um enorme brainstorm de tudo que eu queria. Quando meu irmão me convidou para abrir um negócio, a cabeça dele era para abrir um outro segmento. Eu falei, cara, eu tenho um negócio pronto aqui, vamos nessa linha? E ele acabou cedendo, eu digo, vamos nessa linha, e nós abrimos, né? Depois ele saiu da sociedade, eu fiquei sozinho, e eu comecei a tocar o projeto, né? O projeto era um sonho dela, ela sempre sonhou isso, ela dizia, pra quê? Pra que um restaurante em Belém tem que vender coisa de fora se a gente só tem coisa bacana? Se a nossa culinária é incrível, Pronto. né? Então assim, no Veraçaí, se tu chegar lá hoje, olha, quero tomar um refrigerante Pi. Não tem. Só tem Serpa, Guaraná Garoto e Guaraná Amazônia lá de Abaetetuba. Só tem isso. Se tiver outro Guaraná com outro refrigerante, não tem. Não, outro dia eu fui lá e eu fui recebida com um caldinho de pato. De peixe, de pato. Do que tiver. Tipo, tu senta na mesa e a gente serve um caldinho. Um caldinho. Já tô até com fome. Olha, o último de restaurante a gente saiu foi comer. Foi comer no restaurante, é verdade. E aí foi isso. Então, no primeiro endereço, eu acredito que eu não consegui colocar todo o projeto em prática, porque o espaço físico realmente era pequeno. Então, eu fiquei com aquela dívida, vamos dizer assim, o Quero Ver o Açaí é a união do Ver o Peso, o nosso maior monumento cultural, e o açaí, que é o nosso maior monumento culinário. Sim. Então é uma casa de culinária e cultura. Eu não conseguia fazer isso no primeiro, porque eu não tinha parede para pendurar os artistas, eu não tinha espaço. Quando eu entrei naquela casa, cara, fui olhando pelas paredes e já fui desenhando na minha cabeça, assim, falando, cara, é isso aqui. É isso aqui, tá aqui o que eu sempre quis, vai sair. E a coisa foi andando. Eu digo pra todo mundo assim, se você me pedir o primeiro... foi uma luta, até um negócio bacana de falar pra vocês, que eu acho que é legal falar de empreendedorismo. Eu sou administrador, eu tenho MBA, gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão financeira, eu tenho 5 MBAs. Pro primeiro restaurante, eu te mostro uma planilha que tem todas as vírgulas, business plans, todo desenhado, retorno, taxa de retorno, tem tudo. No segundo eu fiz só assim, ó. Bora que vai dar certo. No meio da pandemia. Eita. Eu tive que apagar o administrador e deixar o empreendedor tocar o barco. Porque senão eu não ia fazer. Eu digo assim, se eu, durante meus 20 anos como executivo, eu tivesse criado um clone para sentar na minha frente, para me orientar, para tomar uma decisão, eu tinha dito, não faz, doido. Tu tá doido, não faz, cara. Era contra as expectativas. Contra todas as regras da administração, contra todas as regras. Só que meu coração pulsava, eu olhava e dizia, não, cara, eu tenho um negócio bacana na mão. Tem uma marca bacana, tem uma aceitação legal. Eu fui, sei lá, além de ouvir os dados, né? Porque você pode olhar e dizer assim, você é meio doido. Não, eu sabia que tinha aquela receita guardada, eu sabia que a gente tinha um produto muito bacana na mão e que só se acontecesse uma besteira muito grande para o negócio não crescer. Mas eu fui prestando atenção nas coisas que foram acontecendo. A gente foi ganhando... Eu posso falar o nome das premiações? Pode. Tá, então a gente ganhou o primeiro Estrela Azul com um ano. Foi mesmo. Aí eu falei, caramba. Nem eu percebia isso. Eu digo, cara, a gente só tem um ano de operação. Nós ganhamos um Estrela Azul. O prêmio para mim não é nada, porque eu acho que ser melhor do que o outro não é o caso. Acho que a gente não é melhor do que ninguém. É o fato de você conseguir... Pronto, mas eu acho que ali foi assim, sabe aquele, cara, estão olhando pra gente. Isso. A gente tá fazendo um negócio certinho aqui, sabe? Tem um negócio bacana. Aí esse administrador foi morrendo. Ele queria falar desse lado aqui, eu dizia, não, cala a boca. Né? Sai, deixa o empreendedor falar. Que são estruturas diferentes, né? O técnico, o empreendedor, o administrador você tem que equilibrar esses 3 pilares. Tem que ser um pouco
doido também, né? Não, muito doido. Assim, o administrador é aquele cara que está dentro do avião e ele fala assim, ó, estamos na latitude 43, estamos indo para fulano de tal, daqui a 5 minutos o vento vai estar a isso, então eu posso me jogar de paraquedas neste exato ponto. Esse é o administrador. O empreendedor é que ele fala, mano, meu paraquedas é bom, eu quero descer naquela ilha, abre a porta, toma. Ele se planeja no caminho. Né? Então essa é a diferença dos dois. Vai né? fazendo. Vai fazendo, bora fazer. Vamos fazer. É ter atitude, né? Eu acho que é isso que diferencia muito, É isso que né? diferencia muito. E aí a coisa foi acontecendo. Se vocês me perguntarem assim, a gente começou lá, nós mudamos de ponto, a gente saiu de 56 lugares e já inauguramos o novo Veraçaí com 80 lugares e hoje está em 150 e eu estou indo para 180. Lá ao redor, você vai ampliando por ali pelo lado. Na verdade, a casa, a gente tem 11 ambientes. 11 ambientes? 11 ambientes. Tá indo para o 11º. Então, cada ambiente tem uma temática. Ah, que legal. Cada ambiente tem uma temática. Eu ganho muito com isso e perco por outro lado. Eu não consigo, por exemplo, receber grandes grupos. Então, existe um negócio solto no mercado que é assim, eu quero fazer uma reunião para 30 pessoas. Eu não consigo. Eu não tenho espaço para colocar 30 pessoas. Porque as salinhas Porque são salas divididas. Isso. Eu só tenho um andar, 2 andares que eu consigo fazer isso. Que é minha varanda e meu andar de baixo. Mas meu andar de baixo, o nome é Espaço Veropa. Aí tu já imagina, uma barulheira, é o caixa, sabe? Espaço Veropa, legal. Lá e aí a coisa foi Federal tocando. tinha o Veropa e o Veropinha. Lá. Isso. Aí pronto, acho que a coisa foi andando. Depois eu fui estabilizando, eu fui vendo o que a gente tinha. Eu nunca fugi, eu não deixei fugir o nosso conceito. A gente tinha um conceito muito fixo do que nós éramos. Então, Veraçaí é isso aqui. Então, eu vou ser rígido a esse conceito. Uhum. Eu preciso fazer dar certo esse modelo. E a gente foi trabalhando, sabe? Foi trabalhando, tentando fazer o melhor. Acho que a gente não acerta o tempo todo. Quando você erra, você erra. Eu acho que além dos erros, você precisa ser muito, muito, vamos dizer assim, assertivo naquilo que você desenhou. Vocês desenharam um podcast, ele tem uma estrutura. Um dia vocês sonharam com esse podcast, vocês desenharam uma estrutura para ele. Não é só porque você vai receber feedbacks externos que tu vai mudar teu podcast. Vai dizer, não, cara, não vou mudar. E de vez em quando a gente tem assim, algumas abordagens e algumas pessoas que a gente pensa em chamar e que a gente gostaria que tivessem aqui, e a gente pensa, não é o que a gente planejou. Pronto, é isso. Não a gente vai ter retorno com essa pessoa, ia ser legal, a visibilidade ia ser top, mas não faz sentido porque a gente criou desde o início, Pronto. então esquece. Infelizmente não vai dar. E a gente já teve várias vezes essa conversa. E isso, porque assim, e até é um momento até oportuno da gente fazer um esclarecimento que a gente está aqui para contar a história de empreendedores, pessoas que empreenderam, têm negócios, entendeu? Ou tem uma carreira, né, bem sucedida, ou um negócio bem sucedido, que é diferente de N situações, entendeu? Que acabam aparecendo no meio do caminho. Olha, eu concordo com vocês plenamente, porque eu tenho 2 coisas que quem está do meu lado o dia todo trabalhando, quem trabalha comigo vai escutar. Faz sentido e essência. Cara, você tem que defender a tua essência e tem que fazer sentido para a tua essência. Senão você acaba... Eu tenho um livro de cabeceira, eu digo para todo mundo, tem 2 livros de cabeceira, a Bíblia e o do outro lado é o Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. Então a estratégia do Oceano Azul é uma Bíblia dos negócios, na minha visão. Foi um livro que mudou minha cabeça. Porque senão você acaba achando que... Porque a gente já viveu um momento da administração que é estudo da concorrência. Concorrência. Aí tu olha pro quintal do vizinho, olha, e tu para de olhar pro teu. Aí tu para de olhar pra ti e dizer assim, não, cara, mas eu não me desenhei assim. Então eu me desenhei desse jeito. Mas o fulano tá fazendo... Mas deixa o fulano fazer, eu não sei fazer o que ele faz. E a gente vê, assim, uns booms de algumas coisas, né? Tipo, teve uma época que tinha aquele negócio de iogurte. Pronto. Toda esquina tinha um negócio de iogurte. Agora a gente não vê um negócio de iogurte. Não. E aí não, você foi vai... tudo, churrasco, sushi... E aí você vê, não, tá bombando iogurte. Barbeiro. Bora arranjar um iogurte. Aí... sabe? Então assim, bora fazer pizza no Veraçaí. Eu falei, não, pizza? Eu não sei fazer pizza, doido. E não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com pizza, não tem, eu não sei fazer isso. Vai lá, primeiro você tá vendendo, tá empreendendo com o que a gente tem de melhor, que é a nossa culinária.
Aí tu vai colocar outra, tu quer comer uma pizza, tu vai no restaurante italiano. Eu também restaurante acho. voltado pra isso. Eu também acho, eu falo isso pros meus amigos, eles falam assim pra mim, mas Maurício, tu não acha que daria certo tudo? Eu falei, cara, eu não sei, mas não tem nada a ver com a minha essência e não faz sentido pra mim hoje fazer isso. Com certeza. Não faz, e às vezes você tem aquele retorno imediato, mas você vai se perdendo pelo caminho e depois fica estranho, lembra né? que eu falei pra vocês sobre a estratégia do Oceano Azul, né? Então assim, eu me posicionei aonde eu tinha imaginado. Eu desenhei o meu oceano, desenhei aonde o meu barco estaria navegando. Ali eu desenhei. Então, eu pergunto assim, para que bater de frente contra o barco? Para gerar ferida? Gerar... nada. Eu acho que a gente tem várias casas de comida regional hoje em Belém. Posso falar o nome? Pode. Então, bora lá. Se eu falar assim, Delícias do Pará, Ponte do Açaí, Amazônia na Cuia... São caras aí, por exemplo, o Ponte está no mercado há muito tempo. Então, assim, por que a gente não monta um circuito de experiência para quem vem conhecer Belém, para ele navegar em todos esses lugares? Em vez de dividir, somar, cara, fortalecer. Cada um tem sua particularidade, cada um tem seu jeito de trabalhar. Antigamente não tinha. Não tinha. Não tinha nada. Aí veio, acho que, não sei se o Ponte foi o primeiro. Eu acho que quem começou isso foi lá atrás, o Paulo Martins, no Lá em Casa. Foi quando começou começou a olhar a comida porque regional. Porque antes a gente comia comida regional só em casa, né? Só em casa. Não, eu lembro não uma vez... Barraquinhas, era assim. Eu lembro uma vez que veio um colega meu do Rio, e ele, assim, há muitos anos atrás, né? Aí de tarde ele falou assim, eu queria tomar um açaí, bora tomar um açaí? Não tinha onde tomar um açaí. Não tinha onde tomar açaí. Porque eu falei, olha, a gente tem que pedir em casa pra tomar um açaí. Eu posso pedir um açaí aqui, lá do Alonso, sei lá, que era o da época. E aí ele falou assim, por que caboquice tomar açaí? Eu falei, não é caboquice. Não. Mas assim, não tem realmente... Não, mas era até caboquice, se a gente for pensar... Tipo, no restaurante, porque acho que fica bom. Não, era, não vamos mentir não. Há 40 anos atrás, bora pensar assim, há 40 anos atrás, o açaí era comida de periferia. A gente não tinha esse glamour que tem. Hoje vem um cara todo bonitão na Globo tomando açaí, na televisão tomando açaí. Olha, a gente tá na Record tomando açaí. Tá na mídia. Na mídia, né? A nossa última vez entrou no roteiro turístico. A última vez que eu fui em São Paulo, em todos os restaurantes, tinha jambu e tucupi. Em todos. Pronto, todos. É isso. Bebida e ingredientes que a gente às vezes não explora de uma forma e eles estão explorando. Drinks com jambu. Mas eu te digo isso, olha. Eu posso dizer que eu tenho proximidade com todo mundo. Eu converso isso muito com o Saulo. O Saulo é meu amigo. E eu falo assim, pô, o Saulo é um cara que meteu a cara pra dizer assim, eu sou do Tapajós. Bora, eu sou do Tapajós e e tá lá no Rio de Janeiro vendendo no Museu da Manhã, né? Vendendo, tá lá. Assim, mas quanto tempo levou pra ele estar lá? Entendeu? Quanto tempo, assim, o Thiago Castanho chegou numa televisão? Hoje eu almocei com o Léo Modesto. Então, assim, o Léo é um grande chefe de cozinha. Quer dizer, o Léo foi Masterchef. Quanto tempo levou isso? Né? Pra gente estar sendo reconhecido. Quanto tempo de luta tem tudo isso aí? Então, eu digo assim, o Ver Açaí, ele não é maior, nem menor, nada. Mas eu quero meu espaço. Eu morei em todas as capitais do Norte. Eu conheço todas as capitais do Norte. Isso é bem bacana de falar. Como executivo. Como executivo. Né? Então, Amazonas e Roraima... melhor do que a nossa. Olha, Amazonas e Roraima... Não, eu vou te falar um negócio assim bem bacana de região Norte. Eu acho que o Norte, por exemplo, você chega em Boa Vista, você vai comer filhote. Você não come filhote em Manaus. Manaus come muito pouco filhote. Mas Boa Vista come filhote, tem tacacá, tem tudo. Tu vai em Parintins, tem uma rua lá no meio que toma tacacá, mas eles botam cheiro verde dentro, que eu já vi, cheiro verde. Então é diferente. Eu digo assim, diferente. É diferente. No Acre. Eu adoro cheiro não, tá aí o Acre, Rio Branco. Rio Branco se toma muito tacacá, se come muito peixe no tucupi. Então assim, a gente tem a mesma cultura, só que cada uma de um jeito. O que é que eu acho que aconteceu? Acho que Belém se levantou a bandeira. Acho que Belém se bloqueou um pouco mais do que as outras. Manaus, na minha visão, os manauaras, não vou ficar com raiva de mim, eu morei lá 4 anos, mas eu acho que Manaus, o polo industrial, machucou muito a cultura amazônica, né? E acabou entrando muita cultura de tudo quanto é lugar, e Manaus ficou mais machucado. E aí Belém acabou dizendo, nós somos representantes da comida da Amazônia. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Realmente Isso. Belém ocupa, né? Esse espaço. Acaba ocupando aí cidade. E assim, eu acho que a gente tem hoje aqui restaurantes incríveis. Eu também acho. Eu acho assim, a nossa parte de restaurante, eu acho assim, tem restaurantes aqui, nível realmente São Paulo, eu acho a comida deliciosa. Eu acho a nossa culinária não tem melhor. Não, eu também acho. Nosso quando eu tempero, falo... não sei se é o costume que a gente tem, que eu não consigo, igual a gente vai em Fortaleza, todo mundo gosta de comer um peixe lá. Eu não consigo comer peixe lá. Porque o tempero daqui é tão marcante que parece que eles não sabem temperar lá. Pro meu gosto, né? Então eu como mais uma carne de sol, eu gosto mais de outro tipo de comida. Não, eu falo pra todo mundo. Hoje Frutos do antes de eu mar. vir pra cá, a Renata falou assim pra mim: onde é que tu estás? Eu falei: tô aqui na frente. Tava chovendo, né? Eu peguei e falei assim: ela disse, tu já vais entrar? Eu disse: não, peraí que eu tô escrevendo pra minha equipe. Eu tava escrevendo, dando parabéns pra minha equipe. Dizendo assim: cara, desculpa, vocês são pi, né? Porque eu vi o tanto que o Léo elogiou a comida. Então, você vê um grande chefe de cozinha dizendo assim: cara, tua comida tá maravilhosa, a comida da tua equipe teus pratos estão maravilhosos. Isso é muito bacana, sabe? Com certeza. Dizer assim, a gente tá fazendo certo. E hoje, qual a tua maior dificuldade aí nesse ramo? Eu acredito muito, eu faço parte da Brasel, assim, então a Brasel a gente discute muito a parte de capacitação, desenvolvimento. A gente tem aí grandes nomes aí, o Fábio Sicília e tudo. A turma que começou a pensar em desenvolver uma estrutura aqui. Se a gente for olhar, a formação de gastronomia na UNAMA tem quantos anos? Sei lá, 10 anos? A faculdade? Não sei. Nem eu sei, mas é muito recente. Então, essa parte de capacitação, porque assim, os nossos cozinheiros, eles são formados na cozinha. Então, assim, a parte técnica de tentar pegar... coisas técnicas que são usadas na cozinha internacional e serem aplicadas ainda é muito restrito, né? Não são todas as pessoas que têm acesso a isso, nem todos os profissionais. Então acredito que se a gente aplicar nossa força nisso, ninguém segura a gastronomia paraense. Eu também acho. Assim, ninguém segura. Ainda mais com esse evento que vem agora pra cá. Isso. A coroação do rei, que o Saulo foi pra lá. Realmente a gente tá assim, isso. Com tudo para crescer cada vez mais esse nosso lado, né? A única coisa que eu falo, assim, acho que a gente só precisa entender que qualquer crescimento exige da gente adaptação, né? Então, a gente não vai poder ser tão rígido com algumas coisas, a gente vai ter que... Eu digo pra todo mundo assim, quando o cara começa a falar mal, que a menina bota açaí, a gente brinca pra caramba, né? Menina bota granola no açaí, tu é doido, moleque, né? A gente posta muito isso, né? Tirando barato que o cara bota granola, tudo. Mas a primeira pergunta que eu falo assim, tu come aquele sushi gostoso com creme cheese? Aí o cara fala, eu como. Então, pois vai falar pro japonês que tu bota creme cheese no... Tu não põe queijo ralado na massa, tu não põe né? queijo ralado, tu não põe ketchup na pizza, doido. Então, assim, vai pro italiano falar que tu bota ketchup numa pizza, ele vai te matar. O que eu acho é que, assim, a gente aqui, como raiz, aqui na cidade, a gente tem que preservar a cultura. Aqui a gente precisa preservar a cultura. Então, não dá pra abrir. Então, porque, assim, vai ter uma hora que o mundo, você vai tomar açaí no mundo todo. Você já toma. Sim. Mas açaí do jeito que é pra se tomar, do jeito que se toma culturalmente, tem que vir aqui. É verdade. Eu acho que a gente precisa disso. Precisa, sabe? Eu tô aqui pra ser chato. Mas por isso que nasceu o MBA da Caboquice. Sim, aí conta. Explica. Por isso. Ou a gente deixa pra hora da onça beber água? Deixa eu contar logo, eu já tô com... Não, a história foi o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu fui executivo. Sim. Então, quando eu entrei na primeira operadora que eu trabalhei, cara, eu era um lutador de jiu-jitsu, um professor de jiu-jitsu, né, uma faixa preta, que tinha parado de estudar. Eu quase me formo em psicologia, né? Eu larguei no último ano. Psicologia? É isso. Realmente, ele é uma pessoa... eu tinha largado no último ano. A gente pode esperar qualquer coisa. Meus filhos nasceram. É bem versátil. Né? E um estudante de administração. Era esse cara. Aí eu peguei e falei assim, bicho, o que precisa? E eu tive um diretor italiano chamado Maurizio Tirillo. E o Maurizio chegou comigo e disse, assim, cara, você precisa se profissionalizar, você precisa crescer. Aí eu falei, cara, se forma aí, quando você formar, faz um MBA disso, faz um MBA daquilo, faz um MBA. E eu comecei. Disse, cara, eu vou no caminho que esse cara me orientou. Então, terminou de lá, eu fiz o MBA de gestão de pessoas, depois fiz o MBA de planejamento financeiro, depois fiz o MBA de gestão empresarial, e aí eu fui. Gestão, marketing de compras, não sei o que e tal, fui fazendo MBA. Quando eu saí do mundo executivo, que eu montei um restaurante,
Eu falei assim, numa brincadeira, eu falei assim, vem cá, pra tu ser executivo, tu tem que ter MBA disso. Tem um pacote. E pra ser caboclo? Tu tem que ter MBA da caboquice. Aí eu comecei a brincar. Bora, a galera tá começando MBA da caboquice. Tu não sabe como é que faz farinha? Eu vou te mostrar como é que é. E assim, como a minha diversão, a minha infância inteira foi indo pro interior, né? Qual era o interior? Meu pai, a família do meu pai toda é de Macapá. Então eu cresci indo pro interior do Amapá. Eu cresci vendo tudo. Por isso que eu digo pra vocês, quando a gente começa com esse papo de Belém, Pará, Macapá, não sei o quê, eu digo, cara, é tudo a mesma coisa, amigo. Se tu conhece Macapá, não. Então é a mesma coisa. A gente fala do mesmo jeito, a gente come as mesmas coisas, a gente brinca do mesmo jeito, nosso costume é o mesmo, a gente come peixe do mesmo jeito. E o norte tem que se unir, né? É isso, eu já ia te falar. O país todo, às vezes, ignora, a gente tá brigando entre si. É uma besteira, né? Que a gente não cresce. Aí o cara começa, porque o açaí de Macapá é melhor, o açaí de Belém é melhor. Eu falo assim mesmo, doido? Nossa, açaí é melhor que o de São Paulo, né? É melhor Isso. que o do Rio. Eu digo assim, doido, presta atenção. A gente compra caroço de açaí do mesmo lugar. É da região das ilhas. Lá no meio do rio o cara fala, esse aqui vai pra Macapá, esse aqui vai pra Belém. Então mesmo, para de ser patetice. Cala seca, parece cala seca. Momento pombaleza. Eu digo assim, é o momento pombaleza. O cara começa a discutir um negócio que não tem razão nenhuma. Eu assisti um vídeo que tava falando do biribá e da graviola. Ai, eu sou louca por biribá. Pronto. Eu e a Juju. O MBA da Caboquice nasceu pra isso, porque muita gente que segue a gente no restaurante fica em box perguntando, poxa, eu vi que vocês postaram, o que é isso? Aí eu falei, cara, bora explicar? Bora. Aí a gente começou. Vamos explicar o que é o tipiti, como é que faz a farinha. Isso é legal. Pronto, bora explicar o que é uma Como coifa. torra a farinha. Como é que torra a farinha. Bora explicar como é que a diferença do Tucumã de Manaus pro Tucumã de Belém, que muita gente não sabe. Aí eu fui lá e explico. Nem eu sei. Tô te falando que ajuda, acabou que vai se formando. MBA da Caboquice. Ajuda. Preciso me estudar melhor. Desses vídeos do MBA da Caboquice, qual foi o que mais bombou? Assim, a galera mais gostou de saber? O do tamoatá. Que eu falei assim, tá começando agora o MBA da Caboquice, eu vou te ensinar a comer tamoatá, doido. Bora. Aí eu vou lá, pego o que é tamoatá? Tamoatá é um peixe. Peixe, né? É um peixe que dá no alagado, né? Dá no... vamos dizer assim. Aqueles que entram e cascudo. Na lama pra pegar. Ele dá na lama. Ele dá na lama. Eles fazem um curral e aí tu entra lá do mangue e fica puxando o peixe com a mão. Ele dá enterrado, você passa, ele fica debaixo do mururé, que é uma planta, né? Então você passa a rede, ele tem uma carne cor de laranja, assim, quase laranjada. E é saborosíssimo. Só que ele é muito feio. Tem lá no Veraçaí? Não tem. Vou te falar por que não tem. Todo mundo me pergunta, né? Eu já vou responder, vou aproveitar. Moleque, tamoatá e mapará não dá pra ter. Não dá. Tem que ter num lugar aberto. É muito fedorento. Porque tu vai fazer e o cheiro é muito forte. E o período dele, não tem período? Tem período, mas daria. Por exemplo, mapará tem tudo quanto é canto. Quando tu, lá na Alta Fazenda Vitória, quando tu vai fazer esse tipo de pescaria, tem a época da alta da maré. É tipo verão e inverno. Verão e inverno. No verão seca. E quando seca, consegue fazer aquele Quando seca, tu pega muito tamoatá. Não consegue. Tu pega muito tamoatá. Quanto mais seco tá, mais gordo o tamoatá fica. Porque fica pouca coisa, ele come muito. E é uma carne saborosíssima. Eu adoro. Mas não é fácil de fazer. O gosto, realmente, eu não sei. Porque eu sou chata com peixe. Eu não gosto de filhote. Mapará, olha. Eu não gosto de filhote. Olha, só pra ter uma ideia, mapará é um dos peixes mais saborosos que tem no mundo. Eu acho. Eu vou atrás de comer uma. Tem um amigo meu que trouxe um chefe de cozinha internacional de São Paulo, todo chamado Tsui Murakami. A gente levou o Murakami pra São Caetano de Odivelas pra ele dar um rolê. E na hora a gente chegou, tava chegando um barco, cara, com os mapará novinho ainda. Assim. Ele fez sashimi? Ele fez. Aí o Satoshi, que é dono lá do Sushi Roll, o Satoshi é um grande amigo que eu tenho, o Satoshi falou assim, cara, eu vou fazer aqui um negócio. Aí o Satoshi fez com molho teriyaki, mapará com molho teriyaki. Mas é um sonho de bom. Mas só que se tu congelar o mapará e tu descongelar e parece que o cheiro gruda na parede, mano. Não dá. Fica só o pitiu. Então, assim... Eu fiquei com vontade de provar. E olha, tem coisas daqui que a gente mesmo não sabe. Mas é isso. Então, por exemplo... já não experimentou. Hoje eu tava falando isso. Então, acho que esse momento de pegar essa saída do mundo telecom, de ter montado um restaurante. Então, às vezes as pessoas olham o meu jeito que falam assim, Maurício, mas pô, tá muito informal e tal. Eu falei, mas esse sou eu.
E combina com o teu restaurante. Eu não preciso mais me adaptar, entendeu? Na época de Telecom, acho que eu fazia um esforço. Porque minha vontade era dizer, doido, não dá, mano. Não, no meio da reunião. Entendeu? Eu te entendo. Essa era a minha vontade, mas eu não podia. Eu te entendo. Entendeu? Eu não podia. Quem vem do mundo corporativo, tem uma hora que você já... Quando eu era advogada, né, da Petrobras. Um mundo totalmente corporativo, né? E aí, hoje em dia, assim, às vezes, segunda de manhã eu tô de paetê, brilhosa, porque eu era toda formal. Eu entrei muito nova. Quando eu passei no concurso, eu tinha 23 anos. Então, eu tinha que ter aquela postura, porque eu já era muito nova. Se eu ainda quisesse inovar, tava ferrada lá dentro, né? E aí, às vezes eu sinto isso. Pô, não venha me cobrar formalidade, que essa época já passou. Não dá mais. Eu não quero. E aí, eu entrei uma época sou ainda do CME, né? Do Conselho da Mulher Empresária. E aí, quando a gente foi tomar posse, tudo formal, eu falei, eu nem acredito que eu voltei pra esse mundo. Por que eu tô aqui? É verdade. E quando eu falo isso, às vezes me não cospe no prato. Não, eu não tô cuspindo. É uma fase que passou. Eu não tô cuspindo. Muito pelo contrário. Se você me perguntar, eu digo pra todo mundo, eu sou fruto do Telecom. Tudo que eu sei hoje de gestão, de negócio, eu aprendi lá dentro. Eu aprendi com os melhores caras do mundo, né? Com grandes gestores e grandes empresas. Só que, para mim, era um esforço muito grande. Então, hoje, eu via lá, por exemplo, vamos apresentar o resultado. Eu dava aquela respirada. Boa tarde, senhores. Então, aqui nós vamos olhar aqui a evolução da nossa receita, analisando o ticket médio, M2M, year over year, não sei o que e tal. Doido para dizer, mano, a gente arrebentou, doido. Esse mês foi foda! Esse mês foi foda, moleque. Tu é doido, moleque. Parece que tu tá aprisionado no teu corpo. Era, sabe? Era. E hoje, por exemplo, toda a minha equipe sabe já lidar comigo. Ele fala assim, o chefe entrou na sala dele. Ninguém vai falar comigo, eu estou extremamente concentrado. Eu faço meu financeiro, eu faço minhas projeções, faço tudo, volto. A gente faz reunião, parou bem ali. Pronto. Aí eu desligo. Eu desligo e volto pro Maurício descontraído, pro cara que eu quero ser. Bacana. Legal. Porque eu saí do Bocão pro Façanha. Então tu vais ver vários nomes, tu vai dizer assim, pô, eu vi a entrevista do Bocão. E vai ter gente que vai falar, pô, eu vi o Façanha. Depende da época que te conhecer, né? O Façanha era o cara executivo. E hoje é o Maurício do Veraçaí. É verdade. Pronto. Outro dia eu tava numa casa de um amigo, chegou um rapaz com a namorada dele. Oi, doutora. Falei, esse daí é de outra época. É de outra época. Doutora, ele não tinha um posto, não sei o quê. Já fui lá contigo e falei, olha. Aí assim, deu até assim, uma nostalgia, sabe? Porque hoje em dia tem poucas pessoas que ainda me chamam de doutora. Mas é legal, eu também sou muito grata ao meu período, né? Fui muito feliz lá. Não digo nem que eu era aprisionada, que eu não sou tão informal assim. Mas a gente tem que ser ter uma postura diferente, né? Outro mundo. Eu entendo assim, eu acho que eu vim buscando isso, na verdade. Eu venho me preparando a minha família. Eu acho que você tem que ir na direção da felicidade. Esse é o grande segredo da vida. Eu acho que você tem que ir na direção da felicidade. E tu falaste uma coisa bacana no início da conversa. Talvez na direção da felicidade tenha alguns obstáculos que você não vai poder pular. Você vai ter que passar por ele ou subir nele para poder chegar na felicidade. Então, se você me perguntar assim, Maurício, se tu estivesse no jiu-jitsu até hoje, como é que tava a tua vida? Sei lá, não sou vidente, senão eu tinha uma tenda. E adianta ficar pensando sobre isso? Não adianta. Olha, daqui para trás, eu tenho uma outra fala que eu falo muito assim, Deus não nos deu olhos na nuca. Verdade, legal. Se ele não deu olho na nuca, é porque a gente não precisa olhar para trás. Entendeu? O presente ele é muito volátil. Eu tô falando com vocês aqui, já acabou. Eu vi a entrevista da Priscila antes, já acabou, já não foi mais. Já aconteceu, é muito volátil. Então, ou você projeta para frente, você vai aproveitando a vida para frente e vai direcionando isso para felicidade. E a felicidade talvez seja um equilíbrio. Você não vai ter tanto dinheiro quanto você imaginou, você não vai ter tanto isso como você imaginou, mas você precisa ter felicidade. Senão você vai passar dessa vida aqui dizendo assim, puta, cara, eu não fiz o que eu queria. Eu não fui feliz. Eu não fui feliz. Aí dói. Aí dói. Fala assim, mas como é que é podcast? Bora fazer podcast. Não te deixa feliz? Claro. Então bora na direção da felicidade. Mas tem outras coisas que eu tenho que fazer para poder ter o equilíbrio. Pra Beleza. poder fazer podcast tem que trabalhar também, né? Pronto, A gente tem que trabalhar. Não que não seja um trabalho. Esse microfone é caro, doido. Esse aqui, olha. É isso aí. Então essa é a direção. E pra gente encerrar aí a nossa primeira parte, que tem outra depois. Tá bom. Dá uma dica aí pra quem quer entrar nesse ramo da gastronomia. Quem quer abrir um restaurante, quem tem esse sonho. O que você dá de dica aí? Acho que a primeira coisa é tu tem que gostar de gente.
você vai precisar delas. Acho que é a primeira coisa, né? Se você não consegue pensar em ter qualquer negócio, principalmente de gastronomia, se você não gostar de gente. Você tem que gostar de gente, gostar de desenvolver gente. As pessoas não vão vir prontas para tua mão, né? Acho que o segundo tópico é você realmente conhecer esse mercado. Se você me perguntar assim, Maurício, tu conhecias o mercado de gastronomia? Eu nunca tinha tido restaurante, mas eu já tinha dado consultoria para um restaurante, para um amigo, assim, diz, cara, isso aqui. Eu olhava, eu ansiava, isso eu tava do lado. Acho que você tem que conhecer o mercado que você está se metendo. Porque senão, é aquela história, eu quero montar um restaurante, mas olha, 3 horas da tarde eu quero ir para casa dormir e 5 horas eu quero voltar. Para, tu não vai fazer isso. Não, mas é porque domingo eu quero passear de lancha. Não, tu não vai passear domingo de lancha. Domingo é o teu dia mais forte. Então, assim, você tem que trabalhar muito a tua cabeça. Acho que essa é a primeira coisa. Por isso que eu te digo que o jiu-jitsu me ajudou muito. Você tem que mudar o teu comportamento. Ele é muito mais do que mudar a tua técnica. É mudar o teu comportamento. Porque você vai ter que trocar o teu domingo pelas terças. Então, meu dia de folga é terça, é quarta, eu escolho. É quinta. Aí eu tiro um dia e digo, não, vou viajar para o interior, vou passar 2 dias fora. Então, você tem que esquecer essa cronologia desenhada pelo homem de sexta, sábado e domingo. Você tem que entender que domingo é a tua melhor receita. O meu ramo é um pouco assim também, que eu tenho loja em shopping, o maior movimento é fim de semana. Então Acabou. É mais fácil eu ficar de boa. Pronto, é isso. Não que eu não fique domingo, que hoje eu já tenho a minha equipe e tal, formada. Normal. Mas assim, não dá pra eu esquecer da vida no domingo. Não dá. É mais fácil eu esquecer da vida segunda, terça. É isso, pronto. É o dia que tem um resultado menor e tal. Então, eu falaria isso. E eu acho que se preparar. Esse é o grande negócio. Acho que eu conheço muita gente que não se prepara. Eu quero montar um restaurante. Porque minha mãe cozinha muito, eu vou montar. Eu digo, eu sei, mas não é só cozinhar. É gestão financeira. Você sabe fazer gestão financeira? Não. Então você tem que aprender. Porque as coisas quebram porque não são bem cuidadas. Então, gestão financeira, você tem que entender um pouco de princípio de contabilidade gerencial, que eu acho que faz muito. O que é teu, o que é meu. Chama princípio da entidade. Esse é um dos princípios que as pessoas menos respeitam quando abrem, né? Começou a bombar, o Viraçaí tá bombando. Tá aqui, tá vendendo pra caramba. Mas ele tem uma grana pra pagar, tem um payback pra se cumprir. Aí o cara fala, não, mas doido, entrou dinheiro no caixa. O cara vai lá com uma picape. Peraí, cara, esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é do Viraçaí. Então talvez aí seja um grande problema que a gente vê no início do empreendedorismo. Não respeitar as regras. Eu acho que você tem que respeitar as regras pra coisa poder fluir. Primeiro saber as regras, porque tem gente que nem vai atrás de conhecer. Já te falar, saber as regras. O problema é a pessoa que abre o negócio e não sabe nem as regras. Não sabe as regras. Já começa grande e pra quebrar é só um pulo. Por isso que eu te falei que tu tem que gostar das pessoas. Porque eu não sei a regra, mas peraí. O Joãozinho sabe. Joãozinho. Vai ter que te ensinar, né? O Joãozinho senta aqui do meu lado, mano, tá meu braço direito, me ensina esse negócio porque eu não sei. Né? Exatamente. Divide, porque assim, eu acho que a gente tem que dividir. Né? Eu digo pros meus cozinheiros, né, minha equipe de cozinha, até falei isso pra eles hoje, falei assim, cara, não seria nada sem vocês. Cara, vocês arrebentam, cara. Caramba. Pô, não, chefe, mas é porque tu dá oportunidade pra gente se desenvolver. Eu digo, eu sei, mas se não fosse vocês aí, eu não ia ir pra dentro. Né? Tem que ser vocês pra fazer o negócio. É verdade. Então acho que esse é o primeiro princípio. Você só ajudei? Sim. Completou aí? Com certeza. Então pronto. Vamos pro próximo bloco? Vamos. Vamos? Então vamos. Gente, agora é a hora que a onça bebe água. Ela já tá agarrada na cachaça dela. Olha, dessa vez a gente vai fazer a hora da onça beber água com essa cachaça de jambu, que é lá do Viraçaí. Viraçaí. Olha aí, gente. Receita própria. Receita Então, própria. saúde. A Veracana. Não pode virar. Não pode virar Não porque... pode morrer. tem muito Não espila... pode comer manga com leite. Tem muito depois. treme. Tem muito treme. Saúde. Ai, meu Deus. É devagarzinho. Delícia. Docinha. Adorei. Muito boa. Eu adoro cachaça, sabia? Não pode mesmo virar, não? Não, pode virar. Bora. A última vez que eu vi o cara virando que ele tomou... Se tu passar... Não, é porque trava a garganta, o cara fica com voz de pato dono. Não, mas a minha já é assim, não tem como O cara piorar. fica engasgado. Olha, agora é a hora da onça beber água. Hoje a gente tá muito... Olha, eu tô me engasgando mesmo, meu Tô Deus. te falando? Olha,
Olha, o meu não é Unimed, tá? É Sul América. Não vai me levar pra Unimed que vão morrer lá. É. Gente, eu até me perdi. Hoje a nossa hora da onça beber água tá muito chique. Olha só os nossos cafés, a gente nem aguentou, já tava tomando. Delicioso aqui da Casa da República e a nossa cachaçinha. Café com caramelo de sal. Já tá bêbado. Caramelo salgado. O meu é café com Nutella. E o teu é com soda. É com água tônica. Água tônica, né? E um Água xarope de tônica. alguma coisa. Xarope concentrado. Expresso, da né? Expresso República, tônica, hein? né? Casa da República, Hoje assim a gente vai querer estar sempre dormir. A gente já tomou, acho que, Muito café. todos os cafés aqui da E Casa agora, da pra República. arrematar uma cachaça. Inclusive, aprovadíssima, viu, galera? A cachaça é pra acalmar. É pra acalmar, né? É. Tá bom. Vamos Então lá? vamos lá. Bora. Vamos começar. Conta pra gente aí. Você já teve um amigo da onça? Ah, vários. Quero nomes. Ah, não dá. Brincadeira. Pelo amor de Deus. Desavença pro resto do meu. É só pra contar a história, que aí a pessoa se veste a carapuça e pronto, tá tudo certo. Acho que vários, né? Vários. Não sei. No mundo que nós Conta a vivemos. história mais legal. Pois é, o amigo da onça é do mal. O pior de muito todos. mal. Conta o pior de Que todos. fez pior- a maior sacanagem contigo. Tu falaste uma coisa pra mim sobre o mundo corporativo, né? O mundo corporativo, ele é sujo. Né? Ele é sujo. O Porque meu era de boa. Não, porque como o funil é pequeno, né, para cima, então você acaba brigando para chegar lá em cima. Né? Então é uma competição. Sim. Né? Então essa competição, quando ela não é justa, ela acontece em forma de assédio. Né? Então assim, tu imagina todo mundo se une, pô, tu é um cara que vai para frente, eu sempre fui um cara que muito para frente. Então talvez o meu erro e a minha imaturidade na época tenha sido essa. Mas imagina o cara se unir, o cara pegar um projeto que é teu, apresentar como é dele, e pegar e não sei o que, apresentar e não sei o que, e destruindo teus castelos por trás. Tu imagina tu dividir uma equipe com um cara e o cara tolir a tua equipe pra não falar contigo, não sei o que e tal. Então assim, isso aí acontece demais. Agora se tu me perguntar de amigo da onça, tem milhões, né? E assim, né, no ramo da gastronomia, tem algum? Agora assim, na tua nova vida. Nova não, né? Que já é um tempo. Olha, eu fui para aquele negócio do sapo surdo, sabe o sapo surdo, a história do sapo surdo? Não. Pois é, era uma competição de corrida de sapo. Nunca ouviu isso, essa parábola? Não. Tô te falando, é muito bacana. Eu tô pensando aqui se eu perdi alguma coisa. Tô te falando, é uma parábola do sapo surdo. Então, o sapo, ele sai, começou a largada, e todo mundo sai correndo, sapo. E aí tem um sapinho que começa a pular na frente de todo mundo, começa a correr na frente de todo mundo. Quando ele chega no poste que tinha que subir para pegar lá em cima um negócio de uma fita para poder ganhar a corrida, o pessoal não sobe, que tá escorregando, não sobe. E ele começou a subir. Aí quando chegou lá em cima, ele pegou e desceu. Aí quando chegou na largada lá, na chegada, o cara falou assim, ele é campeão, cara. Ele subiu no poste liso sem artefato nenhum. Por que isso aconteceu? Aí ele ficou olhando pro cara e não respondeu. Aí o sapinho do lado olhou pra ele e disse, ele é surdo. Ah, não ouviu. Tá vendo? Não escutou. Sacou? Então pronto, eu parei de ver as sombras, né? A Mariela Braga. eu resolvi- Também. Eu resolvi não olhar mais as sombras, né? Legal. Então assim, Mas tu não contou o que o teu amigo da onça te fez. Tá, olha, quando Não. o convidado escapole, eu chamo de ensaboado. não é. Tu não tem perfil de ser ensaboado, Não, né? nem um pouco. Conta Nem um logo. pouco. Queremos Conta saber a a história. história. Nem um pouco. Não, é aquilo que eu te falei, eu não tenho fato isolado. É mais ou menos isso, tipo Várias assim. pessoas falando, né? Não vai por aí. Isso, não vai por aí, não vai dar certo. Então, assim, quando eu abri o Veroaçaí, vou falar daqui do momento novo, tá? Eu até melhor, pronto. Quando eu abri o Veroaçaí, eu tive gente que sentou comigo e falou assim, cara, vamos conversar? Vamos. Pô, cara, tu tem uma cabeça muito bacana, Maurício, pra negócio, cara. Tem um cara querendo montar uma distribuidora, cara, entra de sociedade com ele, cara. Restaurante. Pô, Maurício, comida regional, cara. Já tem um fulano. Porra, cara, pelo amor de Deus. E esse cara fica me minando, sabe? Me minando no grupo, sabe? No grupo de amigos. Minando assim, cara, não. E agora, quando começou a dar certo... Agora tu pode falar pra ele, chupa fulano. Porra, bicho. Cara, bicho. Cara, que sucesso. Porra, que bacana. Eu falei, velho, talvez eu tenha dado uma de sapo surdo contigo, entendeu? E eu acho que eu aprendi isso, cara. Eu comecei a dar uma de sapo surdo.
Tá certo. Eu acho que esse é meu aprendizado, sabe? Porque se tu me perguntar assim, pô, tem algum cara que tá querendo te derrubar, tem um cara não sei o quê, eu não sei, eu não olho, isso é absurdo. Bora. Mas olha, o Maurício falou uma coisa lá no começo, dele não só estar ouvindo, que quando a gente está prestando atenção na vida dos outros, a gente não presta na nossa e acaba não dando tanta atenção. Aí soma com o que ele falou, foi o que a Mariela falou. A Mariela disse que ela tem um negócio do cavalo que colocam aqui na cabeça dele, que é pra ele não olhar pro lado. É isso. Porque aí ele não corre o risco de não se assusta, não coisa, e tá sempre focando na sua vida. Então, é óbvio que se tu tá focando na tua vida, tu tá fazendo as coisas direito, tu tá fazendo as coisas certas, tu vai crescer. Cara, não... Entendeu? Tu vai pra frente. Olha, eu vou te falar, pro ramo que eu tô agora, tá? Bora falar de número, né? Belém tem 1.700.000 habitantes. Aí soma aí Marituba, Ananindeua e tudo mais e tal, passa de 2 milhões e pouco. O meu restaurante tem 150 vagas, vai pra 180. Tem espaço ainda pra Cara, tem espaço pra 30. 40, comer, as pessoas comem todo dia. Não, e no domingo vai estar 30. E a coisa que eu mais falo pra minha equipe, falo pra todo mundo que trabalha comigo é assim, galera, bora parar aqui, vamos olhar os nossos potenciais, vamos olhar o que a gente sabe fazer e vamos fazer. Sempre vai ter gente batendo na porta. Se você faz um negócio bacana, sempre vai ter gente batendo na porta. Agora esse papo de, eu perdi cliente porque o fulano, porque eu chamo isso de distribuição de culpa. Entendeu? Então tu foste incompetente e tu começa a distribuir culpa. Eu não dei certo porque meu pai não me apoiou. Não, mentira, porque você não quis dar a volta por cima. Então quando você puxa a responsabilidade pra você e começa a olhar pra dentro de casa, pronto, aí o negócio começa a andar. Legal. E eu acho que hoje tem muita gente botando a culpa no mundo, né? No mundo, bota culpa em tudo. E acha que o mundo deve algo pra ela e fica naquela. Realmente a gente tem que assumir tanto quando a gente se dá bem, quando se dá mal. Conseguir, né? Dei certo, foi minha atitude. Eu falo muito isso para as minhas vendedoras, assim. Não coloquem a culpa no fluxo do shopping, no mercado, no dia. Não coloquem a culpa. Não. E quando vocês forem bem, também, olha, o fluxo shopping foi bom, mas eu converti a venda, eu fechei venda online. Vocês têm que saber se responsabilizar, tanto pelo sucesso quanto pelo insucesso, no caso, né? De boas vendas. Eu falo pra todo mundo assim, cliente não aceita erro. Não, ele não aceita. Ele pode dizer, cara, pô, olha, veio errado hoje. Porque é aquela história, você atender, sei lá, 1.000 pessoas num dia, que é o que a gente já conseguiu fazer e tudo mais e tal, e você acertar com as 1.000 é complicado. Olha, eu tava dividindo com o pessoal, eu tô fazendo MBA em gestão empresarial na FGV, né? Tá. E aí a gente teve aula de marketing e o professor falou, ele fez muitas falas assim, maravilhosas. E uma das que ele fez foi, em São Paulo, em 2 bairros, tem 365 bares. Somando só 2 bairros. Tem o quê? 365? Bares. Vila Mariana e Vila Madalena. Ele não citou quais eram, mas pode escrever, vai. Mas deve ser. Então, lá tu tem bar pra ti em todos os dias do ano. Cada dia em um experimentar. O que é que aqueles bares vão fazer pra se diferenciar dos outros? Para que aquela pessoa volte ali, porque ela não tem por que voltar. Ela pode experimentar um toda vez. Mas a gente sabe que o perfil do consumidor não é esse. Na hora que ele vai, ele é bem atendido e tu tem um serviço diferenciado, uma boa comida, enfim, alguma coisa que faz ele ficar, ele pode ter 300 bares. Mas a opção dele vai ser lá. Naquele bar. Entendeu? Então, é isso que ele colocou assim, que a gente parece que não percebe. Aqui em Belém a gente tem problema com atendimento. Né? Tem muito problema com isso. E tem muito produto bom. Então tem que saber aliar para conseguir segurar o cliente. E tu só faz isso, tu não faz isso olhando pro restaurante do lado. Tu faz isso olhando pro teu, pô. E vendo tu não faz isso olhando pra equipe do lado. Né? Tu faz isso olhando pra tua equipe. Né? Para as pessoas que estão contigo. Eu falo para eles assim, eu tenho um conceito chamado wallet share. É o dinheiro que está na carteira daquele cliente. Então, quanto você representa do dinheiro que está naquela carteira? Quanto aquele cliente gasta contigo? Então, vamos lá. Todo mundo aqui tem seu wallet share. Se tu pegar teu orçamento mensal da tua casa, tu vais abrir, tu vai chamar teu marido um dia, tu vai dizer assim, caramba, bicho, está gastando 30% do nosso dinheiro com lanchonete. Eu vi um cara aqui que me contou uma história hoje que ele comprou eu já fiz essa 300 iFood, né? É um rapaz aí. Sabia o que a gente podia estar pagando? Ele ganhou um prêmio, tá gastando de comida? porque foram 300 pedidos no iFood num ano.
Vocês conhecem esse cara? Eu conheci, rapaz. Tu conheceu ele? Ah, rapaz, magrinho, olha. Magrinho? Não. Aí, presta atenção. Esse cara me disse... Não, sério? ele é gordo. Não, ele é magrinho, seco, sarado, presta atenção. Olha. E... Então, vamos lá. Se esse cara um dia... Ele fez essa conta, que ele me falou. Ele parou e falou assim... Cara, eu fui olhar, cara, olha o tanto do meu orçamento que estava indo pro iFood. O wallet share. O quanto da minha carteira estava indo pro iFood. Né? Então, essa quantia que o cara gasta, ele vai decidir com quem gastar. Aí tu falaste aqui, né? Tem 300 bares, 300 restaurantes, 300 não sei o quê. Por que ele sai de casa e vai gastar no meu? Por que esse pedaço da carteira dele, do dinheiro dele, ele gasta lá no meu? Eu tenho que ter... Desculpa. Eu tenho que ter diferenciais para atrair esse cara para lá. Mas o que a gente escuta de consultor todo dia é impressionante. Cara, vou te falar uma coisa, tu tens que fazer isso. Tu tens que pendurar isso. Tu tens que fazer aquilo. Não, assim, cara, aqui no podcast, então, olha, você tem que convidar fulano. Mas olha, eu acho que devia fazer assim. Não, mas é difícil. A gente tem que ouvir. Porque as pessoas contratam consultoria, né? Tem tantos consultores por aí. Eu acho que a gente tem que ouvir. Só que o problema do interlocutor que está lá, que está falando, é que ele não sabe a tua realidade, os teus propósitos, o teu faz sentido e a tua essência. E eu sempre bato muito nisso. Eu digo, galera, segura a onda que a gente não faz isso. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de falar nome, porque eu admiro o trabalho. Cara, o Manga Jambu, na minha opinião, eu não gosto do estilo. Eu não gosto do estilo. Eu não escuto sertanejo, pagode, não. Eu gosto de rock. Rock e brega. Mas se você me perguntar uma casa bacana em Belém que tem hoje, que tem sabe, é imponente, é bacana tudo, pô, Manga Jambu. E cresceu muito. Cara, é lindo, cara, é a coisa mais linda. Ele pegou um canto, ele pegou um canto que era morto e hoje é agitado, fila na porta, sexta-feira lotado. Onde é o Manga Jambu? Era aquele restaurante japonesano. Era Fuji. É porque eu moro no Maranhão, aí eu já não sei mais o que tem aqui pelo centro. Não, aí eu te digo assim, aí as pessoas viram, chega lá, sexta-feira lá no restaurante, o restaurante tá cheio, sexta-feira à noite, tá rolando brega acústico, toda sexta-feira tem um brega acústico, é um projeto nosso com Alan Roffé, né, com músico. Tem uma música lá muito bacana, ao vivo, música ao vivo. A gente tem que ir é sexta, né? Sexta-feira à noite. Bora na sexta, então. Tem a música ao vivo todo dia, em cima, de quarta a sábado a gente abre à noite. Aí o cara fala assim, moleque, a Manga Jambu tá lotada. Ih, rapaz, bota a menina aqui, rapaz, do fulano de tal, do sertanejo de tal, não sei o que e tal. Não, mano. Não é o propósito da minha casa. Entendeu? Agora me pega no almoço e compara o jantar. Entendeu? É assim, o meu propósito é ser um restaurante com entretenimento. O meu propósito não é balada. Então, e você não pode escutar tudo, porque senão tu fica doido, cara. Não, se for botar tudo em prática, tu fica cada doido. Dia tu vai ter um fica doido. Se eu escutasse tudo, eu tinha uma ponte. Lá do restaurante até o aeroporto. Tinha uma ponte ligando. A gente tava construindo um viaduto. Eu ia falar de um restaurante aqui, mas é melhor não falar, né? Se eu vou falar mal... Não é pra falar mal, mas é porque tem um restaurante que eu gosto muito de ir, que a proposta dele é a gente, tipo assim, ninguém tá escutando, tá todo mundo falando, ninguém tá prestando atenção à roupa que tu tá, o que tu tá fazendo. É muito bacana. E aí, uma vez, e eu sempre vou com as minhas amigas, né, curtir essa vibe lá. E dia de sexta-feira tem um negócio que vira uma festa. Então, tira o propósito do ambiente, sabe? Então, realmente, eu sei. Aí, quer dizer, eu não vou dia de sexta, porque eu já sei que não é desconfigura completamente a proposta dele. Eu sempre me preocupei muito com isso, sabe? Eu sempre fui muito responsável com o Viraçaí. E a minha esposa, ela sabe disso. Eu tenho 2 braços direitos comigo, né? Que é o Christian e a Sandra. O Christian tá comigo desde o início, a Sandra tá comigo há muitos anos. A Sandra me acompanhou. Então são meus braços direitos hoje, os 2 grandes braços direitos que eu mais tenho. E eles sabem, cara, se um dia acontecer alguma coisa comigo e vocês tiverem que mudar a essência do Viraçaí, fecha. Fecha o Viraçaí, mas não muda a essência dele. Ele nasceu para isso. Ele nasceu, a gente precisa procurar, você falou do shopping, né? A gente precisa procurar o nosso público, o nosso nicho, a nossa forma de atrair o nosso cliente que quer consumir este produto. Eu vou te falar do nosso outro negócio, que a gente sofre pra caramba. Eu vou falar pra vocês, por exemplo, do Vera Serva. O Vera Serva nasceu de uma paixão. A gente tem paixão por cerveja artesanal. Cerveja artesanal, ela é um misto, né? Todo dia você vai encontrar cerveja com sabor diferente, com uma proposta diferente, estilos diferentes que trazem experiências diferentes e tudo mais e tal. Então, quando nós decidimos abrir o Vera Serva,
foi para tentar trazer uma proposta de lugar diferente. Então, eu vejo meus amigos falar assim, mas tu tinha que ter uma geladeirinha lá com a cerveja X. Tu tinha que ter uma geladeirinha com Heineken. Ah, tu tem que ter uma geladeirinha lá com Heineken. Não tem que ter Heineken. E acabou a história. Aí segura o teu público. Aí o que eu tenho que fazer para poder desenvolver esse público? Aí eu dou treinamento de cerveja uma vez por mês. Gratuito. Treinamento de iniciação de cerveja artesanal. Para você conhecer o que é cerveja artesanal, modo de preparo, famílias, estilos, sabores, gostos e tudo mais e tal. Aí eu vou montando, trabalho de formiguinha, eu vou montando essa carteira que frequenta os nossos negócios. Então hoje, se você chegar hoje, sexta e sábado no Vera Serva, tu tem que chegar cedo. Porque senão tu não senta. E a galera tá lá bebendo cerveja artesanal. Não tem outra cerveja. Tem público. É isso que eu tô te falando, tem público. Em 2 milhões de habitantes, tu vai achar 200 para frequentar o teu lugar. Nem precisa nem ser 10%. Não, já eles falavam, né? Tu vai achar 200 pessoas para frequentar o teu lugar. Tu não precisa tá mudando o desenho que você configurou. Agora, você me perguntou, né? Para abrir um negócio, o que é que precisa? Eu acho que você tem que estudar mercado. E você tem que entender se realmente o teu produto ele é aderente para o teu mercado. Fazer pesquisa de mercado, de localização para montar também. Isso é muito importante, porque tu monta, de repente, uma cerveja artesanal num local que o público não consome aquilo. Aí não vai ter saída. Eu acho assim então, que nós fomos arriscados. Eu fiz um estudo na época, dentro da Vivo ainda, quando eu trabalhava na Vivo, eu fiz um estudo de revenda. Né, de revenda. E lá, o que nós fizemos? Nós fizemos as manchas em Belém de crescimento, de renda, de crescimento de imobiliária, prédios, tamanho de prédios que estavam para ser lançados, para a gente ter uma ideia que público ficaria em cada bairro de Belém. E eu fiquei com aquilo. O Marco vai ser o bairro emergente de Belém. Né? O Marizal está lotado para cima, Batista Campos está lotado para cima. Descer Batista Campos lá para o Jurunas é um pouco mais complicado, porque alaga, tem as partes que alagam, tudo. Então, assim, o bairro do Marco é alto. Então, vai começar a surgir coisa. Você anda no bairro do Marco hoje, tá lotado de coisa. Incrível. Então, o que eu fiz? Eu vou abrir no Marco. Eu já morei no Marco, eu adoro. Pois é, eu vou abrir no Marco. Minha mãe morou no Marco até o final da vida dela. Então, mas tinha uma interrogação ali. Eu morei minha vida inteira. Minha mãe ainda mora lá até hoje. Pois é, tinha uma interrogação, assim. O bairro do Marco vai aceitar cerveja artesanal? Tinha essa interrogação. Então, como não era um empreendimento com custo elevadíssimo, cara, bora meter a cara? Vamos meter a cara. E a gente meteu a cara. Graças a Deus tá lá. Não, e tem um crescimento nosso xodozinho, Duque é absurdo, né? Nosso xodozinho lá vive lotado. Rômulo Maiorana, que eu tô me acostumando ainda com a antiga 25. Não, eu só chamo de 25. Eu também. Eu não tô nem aí. Acho que vai ser que me perdoe a 25. família Maiorana, mas só chamo de 25. Ei, Maurício, e me conta aí se já tiveste alguma situação embaraçosa com clientes lá no restaurante. Milhões, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, porque assim, eu vi um vídeo chamado Demita Seu Cliente. É verdade. Então, às vezes, as pessoas falam para mim assim, Maurício, tu vais responder. Tem gente que cuida da minha rede social, mas às vezes eu respondo. Por exemplo, o cliente não tem direito de chegar naquele estabelecimento e querer fazer tudo. Não, ele tem que entender onde ele está. Então, eu vou te contar a melhor delas, né? Hoje eu tenho opções veganas dentro do meu cardápio. Isso é inclusão. Legal. É inclusão. Mas eu não sou especialista em comida vegana. Então eu não posso ser cobrado. Eu sou especialista em comida regional. E a comida regional não tem essa pegada vegana. Mas mesmo assim nós criamos, sei lá, 2, 3 opções de comida vegana. E uma cliente uma vez me chamou e disse assim, olha, eu vou te dar nota 1. E deu nota 1. Desgraçada, né? Aí eu falei, mas por que, mana? Já isso, que rancor é esse no coração, né? Aí ela disse assim, você não sabe o peso que tem a nota 1 pra gente, né? Aí ela pegou, eu já ia falar sobre isso. Ela falou assim, porque você teria que ter um cardápio muito mais elaborado, você tá desleixando desse nicho de mercado, não sei o que e tal. Eu falei, tu comes aonde? Em Belém. Aí ela disse, eu como lá no Govinda. Aí eu falei, unicamente. Aí eu falei, pô, bacana, então vamos lá, eu vou lá no Govinda segunda-feira e vou chamar o cara e vou dizer, mano, vem cá, mano, vou te dar-lhe nota 1, doido. Porque tu não tem um bife, tu não tem um bife de ancho, tu não é inclusivo. Eu quero carne, pô. Então não dá, não é assim. Então, quando você vai frequentar um lugar,
O Vera Serva sofreu muito com isso. O pior bar de Belém só tem cerveja artesanal e quente. Porque o cara quer beber cerveja estupidamente gelada. Cerveja artesanal não se bebe estupidamente gelada. Não sabia. Estupidamente gelado, porque é pra você sentir os sabores. Então, quando você tá nesse lugar, assim, esse cliente, ele não é teu. Tu não pode sofrer. Só que esse cliente não tem o direito de fazer o que ele faz. Porque quando ele dá uma nota 1 num aplicativo desse por causa de uma besteira, ele não sabe que aquela empresa, ela precisa de movimento para poder pagar os seus 30, Sim. 40 funcionários. Entendeu? Então é irresponsável isso, às vezes até, sabe? Por um mimimi, por um desleixo, sabe? É muita sacanagem. E eu vou te falar, cara, eu tento tratar da melhor forma possível. Se o cliente falar para mim na hora, eu tento tratar da melhor forma possível. Digo, não, bora aqui e tal. Quando eu vejo que ele não tem razão, por exemplo, eu não gostei desse prato, eu queria trocar. Eu falei, não, eu não posso trocar. Se você não gostou, é uma outra coisa. O prato não tá errado. A proposta do prato é essa. Então, mas quando a gente erra, você pode ter certeza que eu sou o primeiro a chegar e dizer, me dá aqui teu prato, ele está errado. Eu vou trocar para ti. O que você quer? Não paga conta nenhuma, pode ir embora. Eu faço isso. Mas quando eu sei que o erro tá na gente, sabe? Uhum. Quando é desleixo do cliente, não dá pra fazer. Você já pegou algum cliente lá fazendo alguma coisa, colocando cabelo na comida? Rapaz, eu não peguei, mas eu desconfiei. Eu já desconfiei. Tem até uma brincadeira na internet hoje. Que é um cara que chega com um hambúrguer, com uma batata frita, um pedacinho de hambúrguer, e fala assim, cara, eu não gostei, a carne estava crua e a batata frita não estava bem passada. Aí ele chega com uma batata e a coisa que eu mais falo pro meu cliente é assim, provei o pirarucu. Talvez seja a coisa mais complexa pra gente é encontrar o ponto do pirarucu salgado. É mais complexa, porque você tem que agradar vários sabores. Tu tira muito sal, o cara te chama e fala, porra, doido, teu pirarucu tá sem sal. Tu deixa sal, porra, não dá pra comer porque tem sal, eu sou hipertensa. Então, assim, é difícil. Então a gente tenta encontrar um meio termo. Uhum. Só que se o cliente chegar no início e me falar, olha, eu provei e não tá legal, você pode ter certeza de que a gente vai ter um tratamento. Agora, se ele chegar lá, tem 6 bolinhos, ele me mostra um dizendo, vem cá, não tava bom esse bolinho. Mano. Mas você sabe que a gente já passou por isso uma vez, a gente saiu pra almoçar e realmente a comida não tava legal. Não foi no Vera Açaí, tá, gente? Tá. E aí, não, se fosse, não tem problema. E aí a gente deixou, não faz muito. A gente não vai acertar o tempo todo. E a gente deixou a comida. E aí a gente não reclamou. O garçom perguntou, e aí, o que aconteceu? Vocês não comeram? Ah, não, a gente realmente não gostou. E ninguém tinha gostado da comida. Tá. E o meu avô não tinha gostado, não tinha comido tudo. Porque ele pagou, ele come tudo, né? Independente se tá gostoso ou não. E aí o cara falou assim, não, eu vou trazer uma sobremesa. Vocês querem outro prato? Não, tá bom, tá tudo certo. Não, vou trazer uma sobremesa de cortesia, não sei o que. Meu avô, também não gostei da comida. E o peixe dele era um peixe, não tinha uma alcaparra mais no prato. Raspada. Eu disse, não gostei da comida. Aí a gente ficou né, com vergonha. Sim, aí por que comeu? Não, eu paguei, tava com fome, eu comi tudo, né? Mas não gostei não sei o quê. Aí o pessoal, tá, tudo bem, vou trazer uma sobremesa de cortesia pro senhor também. Mas realmente a pessoa tem que reclamar no início. Não, tem que reclamar, Zé, cara. Porque é difícil, entendeu? Por exemplo, é difícil até aí é um pedido que eu faço pros clientes que estão ouvindo. Não é pro meu restaurante, é pra qualquer lugar que você for. Cara, aconteceu algum problema, trata o problema no início. Sabe? E às vezes, poxa, te desprende da... Porque tem gente que parece que entra com ódio já no lugar. Tá aí, eu vou te contar uma. Pouco, né? Não, vou contar uma pra vocês, tá aí. Cara, meu restaurante, graças a Deus, é lotado. Sexta, sábado, domingo, feriado, é lotado. A pessoa chega lá na porta e diz, olha, amigo, vai demorar 1 hora pra tu entrar. Aí o cara fica. Aí ele entra, tá lotado. Meu Deus, horrível. 1 hora de espera, tá lotado. Cara, mas eu não te pedi pra esperar. Eu te falei que tá lotado. A decisão de esperar é sua. Eu sou cliente também. Eu frequento a Casa da República, eu frequento outros restaurantes, eu frequento o Roxy Bar, eu frequento... Quantas vezes eu não fiquei sentado lá no Roxy? Entendeu? Quantas vezes eu não fiquei sentado no Roxy esperando... Quem nunca esperou no Roxy? Quem nunca esperou no Roxy? A gente já vai sabendo que vai esperar, né? Vai sabendo que vai esperar. Então, assim, a decisão de ficar lá na porta esperando a minha vaga no Roxy é minha. Não é de ninguém. Entendeu? Não é de ninguém. Então... O meu papel é, quando aquela pessoa passar daquela porta para dentro, ele receber o melhor atendimento possível. Aí, se eu errar, aí nesse momento, aí beleza, eu levanto a bandeira, ó, errei com vocês, me perdoa, o que é que eu posso fazer, como é que eu contorno. Para tentar contornar e fazer o melhor atendimento. O melhor atendimento possível. É isso. É isso.
Maurício, eu ia perguntar só mais uma coisa. Manda. Você já passou, né, por várias transições de carreira, Já. digamos assim. Você tem algum conselho para quem quer mudar completamente de ramo? Tenho. Eu falo isso para todo mundo. Adapte-se, né? Eu acho que mudar passa por adaptação. Legal. E essa adaptação ela não acontece de um dia para o outro. Você tem que entender que se você vai empreender, você vai ter no mínimo aí um payback de 24 meses. Você precisa entender isso. E você precisa entender que durante esses 24 meses, ou você juntou um lastro financeiro para suportar o teu estilo de vida durante esses 24 meses até esse negócio dar certo e trazer a receita que você esperou que ela vai trazer, ou você vai ter que adaptar o teu nível de consumo de vida. Mas eu acredito, não estou dizendo que é o certo, acho que não existe certo. Existe adequado à tua forma de viver. Eu fui me preparando. Eu fui me preparando para empreender. Eu fiz a minha reserva. Fizeste uma reserva financeira. Fiz uma reserva financeira. Eu virei com a minha esposa e falei assim, ó, a gente tem dinheiro para esse tempo aqui, ó, até o negócio dar certo. Mas nesse padrão de vida, não naquele padrão de vida que a gente tinha, quando o dia primeiro caía, Sim, e uma vez por ano caía bônus. Contra-cheque, né? E caía plano de saúde, eu não pagava celular, né? Eu tinha celular pago. Então, tudo isso é uma adaptação. Imagina um cara passar 20 anos sem pagar uma conta de celular. Eis aqui o cara. Aí tu sai dessa conta e vai para um prezão, né? O prezão da Claro lá, né? É adaptação. Só que essa adaptação, ela começa primeiro aqui. Depois ela desce pro nível de consumo. E eu sempre falo também, quando me perguntam, né? Eu também tive uma transição de carreira e tive um grande suporte do meu marido. Isso. Quando eu saí, a gente combinou. Olha, eu pago isso, não vou mais pagar. Eu não tenho. Tá tudo bem, ele tinha condições. E aí eu lembro que eu fiz um grande drama. Quando eu saí, ele falou assim, não sei porque você tá fazendo drama. Você vai manter seu padrão de vida, vai continuar sendo assim. Então, quer sair? Ok, a gente vai conseguir. Eu tava tirando uma receita, né, de dentro de casa, mas ele estava crescendo muito na empresa dele, então eu tive condições de fazer isso de forma muito confortável. Mas eu sempre falo para quem me pergunta, para você conversar com a sua família. Pronto, eu ia te falar isso. A sua esposa pode não estar disposta a diminuir o padrão de vida dela. É isso. Né? Eu ia te falar exatamente isso agora. Vai gerar um conflito no casamento. Pode não ser ok mudar a escola dos filhos, pode não ser ok mudar o que você consome dentro de casa. Eu falo pra todo mundo, eu não tenho como não falar da minha esposa. Eu não tenho. Eu também não tenho como falar da minha Não, cara, a minha mulher, ela não existe, não. Acho que ela é a mulher mais perfeita do mundo. Não, é porque assim... Como é o nome dela? Eli. Olha porque, assim, essa declaração. Não, porque eu vi a Eli sair, ela sair de uma garota, né, de 16 anos de idade, 17 anos de idade, quando a gente começou a namorar. Para ela se transformar, sei lá, no pilar lá de casa. Então, assim, quando eu falei para ela assim, amor, não aguento mais essa rotina. Eu vou começar a queimar minha carreira, eu vou começar a queimar o meu nome. Porque eu não tinha mais paciência pro mundo telecom. Eu não tinha mais paciência pro cara vir me ensinar aquilo que eu fazia. E eu dizia, mas o meu modelo dá certo. Eu não tinha mais paciência de trocar minha inteligência por um bônus. Eu já não aguentava mais aquilo estava me fazendo mal. E sabe uma pessoa que olha para mim, o que tu queres fazer? Aí eu disse, não, eu quero abrir o restaurante. Ela disse, bora, abre, eu seguro. Assim, então ela é funcionária pública, então eu tinha segurança também de ter aquele dinheirinho para pagar as contas. Ela não tinha por que fazer isso. Né? Ela dizia, não, mas eu vou abrir mão do meu conforto nesse momento por causa de um sonho teu. Peraí, não. Então é engraçado, né? Porque o sonho era meu, não era dela. Mas ela embarcou contigo. Ela embarcou comigo. Isso que eu falo, a família tem que estar. A família tem que combinar tudo. Meus filhos são maravilhosos, cara. Meus filhos são dois seres humanos. Eu ia te perguntar, eles estão trabalhando contigo agora, né? Então, meus filhos são dois caras, assim, muito bacana, sabe? Eles sofrem pra caramba do meu lado, porque eu sou maluco pra trabalhar. E eles, estão aprendendo a ter o meu ritmo. Só que eu cobro demais eles, porque eu digo assim, olha, eu sou duro, a vida vai ser dura, mas eu vou ser mais duro do que a vida. Então, no dia que eu não estiver mais do teu lado, tu vai dizer, quando a vida for dura, já tá fácil. Não, a regra da minha academia era assim, treino duro, luta fácil. Olha, então eu sou o teu treino. Imagina, um mestre, né, de jiu-jitsu deve ser escroto em casa. Eu sou o treino de vocês. No dia que eu não estiver mais do lado de vocês, a vida vai ser fácil. Tu vai dizer, meu irmão,
Meu pai bateu muito mais forte do que isso. Entendeu? Já tô... Tô me calejado. fala, assim, um sonho que tu realizaste com o teu trabalho, assim, financeiro mesmo. Pode ser um bem material, uma viagem, um momento que tu pudesse proporcionar. Eu vou te falar um negócio bacana. O meu sogro, eu não tive o prazer de conviver com ele. Meu sogro, ele faleceu, minha esposa tinha 16 anos. E quando ela ia fazer 15 anos, tinha o sonho da garota de conhecer a Disney. E minha esposa não realizou esse sonho. Cara, tu acredita que eu nunca perguntei isso pra ela? Eu nunca tinha perguntado pra ela. Nunca, nunca. Aí um belo dia, sabe que é tu parar na porta da tua casa com uma picape e tem um outro carrão ali que ela andava, aquele negócio, e tu olhar. Eu falei, e ela fala assim, eu tenho um sonho. Eu falei, qual é o sonho? Ela disse assim, amor, eu não conheço a Disney. Aí eu falei, puta, cara, nunca tinha perguntado isso pra ela. Então assim, bora conhecer a Disney. Vende o carro. Não quero mais o carro. Vende o carro, o dinheiro do carro, já conheci a Disney. Cara, resumindo, com o dinheiro do carro, a gente conheceu a Disney, a gente conheceu a Europa, a gente conheceu a América do Sul, a gente conheceu... Esse carro era caro, né? Uma picape. Uma picape. Vende a picape e bora fazer... Viajar. Eu dou muito mais valor também. Pronto. Então, assim, vende a picape e bora viajar. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tá lá em Eclesiastes capítulo 3. Então, cara, é tempo de gastar, é tempo de poupar. Então, bora viver. Vambora. Legal. E a gente começou a programar a nossa vida assim. Né? A gente foi para comemorar nossos 25 anos casados fazendo um mochilão na Europa. Bacana. E aí tava a gente, mais um casal amigo nosso. A gente tava lá em Saragoça, entrou na igreja para olhar. Minha amiga já tinha tomado uns vinhos, ela foi lá com o padre e disse, olha, casa eles de novo. Cara, o cara casou a gente lá na igreja Del Pilar, em Saragoça. Casou, colocou aliança, fez oração e fez tudo. Eu não sou católico, né? Eu sou um cristão, mas não sou católico. Mas vocês não tinham casado na igreja? Não, tínhamos casado na igreja. A gente casou de novo. Aí agora a gente vai de novo. Agora a gente vai... Minha prima mora em Portugal, a gente vai pra casa dela com 30 anos de casada. Eu digo, rapaz, tem que arranjar um padre pra casar de novo. Chega 30 anos de casado, parabéns. Eu acho que é isso, assim, se tu me perguntar assim de bem material, a gente vem com aquele pacote, né? Tu tem que ter a casa própria, tem que formar teus filhos, tu tem que fazer isso, não sei o quê. Acho que essas etapas eu cumpri. Isso me deixa confortável. Mas mais do que isso, eu chegar em casa e olhar meus filhos bem, minha esposa bem, sabe? Eu bem, o restaurante bem, e olhar dizendo, puta, cara, eu consegui, até aqui tá tudo bacana, eu consegui, eu dei a volta por cima, né? Eu dei a volta por cima, porque até eu engravidar ele, eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Na verdade, até o Igor Iago ter, sei lá... Eu só fui virar homem mesmo de verdade com 30 anos, cara. Eu era um moleque. Tô te falando sério, um garotão assim. Não sabia o que. Se tu me perguntasse o que tu quer fazer amanhã, não sei. Daqui a 5 anos, não sei. Hoje, se tu me perguntar o que eu quero fazer daqui a 5 anos, eu te respondo. Com 30 anos, tá vendo você que acha que é tarde, né? Nada, cara, nada. Nada. Eu acho que eu fui espertar com 30 anos. Até mesmo 30 anos eu era um porra louca. Filhos, Porra louca. Fiz um monte de merda. Eu tô falando, e a Eli aguentou, não, eu tô falando pra ti, ela, por isso que eu digo que ela não é uma mulher, não. Pede pra ir pra Maldivas agora. Não, é o sonho dela. Ela Eli, viu o sonho dela. Arranja um sonho mais caro ali, mano. Não, mas ela quer porque ela quer tirar foto, mano. Ô, mulher apaixonada por foto, mano. Tá certa ela. Foto. E eu digo pra todo mundo assim, cara, eu acho que esse é o negócio. Sabe aquele negócio de olhar pra dentro de si? Olhar pra dentro do quintal? Você tem que entender se você vira o exemplo. Porque eu acho que aquele cara de 30 anos lá, ele não era um exemplo bacana de pai. Eu acho que meus filhos não falariam com orgulho de mim como eles falam hoje. Então acho que essa é a maior vitória, sabe? A vitória não tá no apartamento, não tá no carro, nem no restaurante. Tá em você parar e dizer assim, cara, consegui. Dei a volta por cima. Sem culpar ninguém, sem... né? Acho que essa é a jogada. Aí eu fico muito feliz, sabe, de tá recebendo alguém que conta uma história dessa, sabe? Bacana. Eu fico obrigado, Deus, escolhi uma certo. Eu também. Eu tô com esse sentimento, tô te escutando falar, então, obrigado, Deus, escolhi certo. Porque, assim, é esse tipo de exemplo que a gente quer mostrar, né? Não adianta a gente chamar aqui os porras loucas, os engajados nas redes sociais, não sei o quê, esse que não tem uma história, um conteúdo bacana pra dividir, pra mostrar pras pessoas reais a vida real. Porque o mundo ficou muito superficial, né? Tudo dá certo na internet.
Todo mundo é feliz, tudo é bacana. E ele falar aí que o sonho que ele realizou foi o da esposa, né? Pô, caramba, tipo assim, tudo é bacana. Na internet tudo dá certo. Né? Tudo dá certo. Mas, pô, existe uma vida real, né? Uma vida com falhas, uma vida com acertos, uma vida com... Então, essa vida, ela tem que aparecer uma hora e você tem que encarar. E quando eu falo assim, não é criando um personagem para sair bonitinho na foto, não. Cara, é bacana ter dinheiro, é bacana para poder tomar esse café, para poder tomar cachaça, para poder criar um negócio, para poder viajar. Eu adoro. É para você ter, mas pô, sucesso não é ter dinheiro. Felicidade não é ter dinheiro. Ele pode te ajudar, mas não é. Não é. Ele pode te ajudar. Dizem que o dinheiro você tem que ter aquele mínimo, né? Pra você ser feliz, pra você ter o mínimo. Porque também sem comer e tal, fica difícil. Mas aí tem um momento que você chega, atinge um que ele vai te deixar mais feliz. Mas tem a partir de um momento que você tem uma vida que quanto mais dinheiro ou menos não vai fazer diferença na sua felicidade. Sabe como é que eu chamo isso? Quando você tem aquele mínimo... eu tenho um pilar. Eu falo isso, eu tenho um pilar. O primeiro é o de subsistência. É o dinheiro de subsistência. É aquele que você... vive se você ganha dinheiro só para pagar conta, para sobreviver, o da sobrevivência. O segundo é o do prazer. É aquele que você tem uma segurança, que é o da segurança. Você tem segurança. E tem o terceiro, que é o de acúmulo, que tem uma hora que perde sentido. Aí você perde sentido, cara. Aí, assim, mais importante do que perder 100 mil, será que não é fazer um dengo para tua mulher? Você fazer um dengo para os teus filhos? Ajudar os teus filhos a vencer um obstáculo na vida deles? Será que 30 mil, 40 mil é mais importante do que isso? Pô, não sei, eu acho que não. Eu abriria a mão de milhões de R$1.000 para ver meu filho bem. Então, com certeza. Então é isso que eu te falo. Às vezes, o cara foca a cabeça muito nisso, tá número, e pô, esquece uma essência importante, que é, deixa eu estruturar minha casa, deixa eu estruturar minha família. E eu acho assim que o dinheiro é muito bom pra você não ter que se preocupar com ele. Pronto, a partir do momento que você se preocupa demais com o dinheiro, porque você já tem muito, talvez perca o sentido. Não cheguei nessa fase ainda. Não sei como é que é. Não sei como é que eu ouvi falar. E eu digo pra todo mundo, se um dia Deus permitir eu chegar lá, tu pode ter certeza que lá eu pego a metade de vidro pra todo mundo. A gente pode lembrar da gente, tá? Não tem problema. Bora pra Maldivas. Bora, leva o papo de onça pra Maldivas. Vamos gravar lá com a Eli, que ela também merece contar essa história. A gente quer entrevistar a Eli lá na Maldivas, porque eu acho que ela é foda. Ela é foda. Então é isso, né? Falta as características da onça, né? É isso. Tu fala isso, acho que tu vai encerrar. O papo está muito bom, mas a gente tem que encaminhar para o final. Eu não aprendi essa tua fala, acho que tu tá encerrando o episódio. E aí, a gente, pra terminar, a gente faz um ping-pong da Xuxa aqui. Bora. A gente fala umas palavras e você fala o que vem à sua cabeça. Pode ser uma história, uma pessoa, o que tu quiseres falar. Se eu falar merda, vocês cortam? Não, a gente quer a merda mesmo. Ah, tá bom. Aqui tu sabe, tu viu, não tem roteiro, é pra falar merda então bora, mesmo. vai. Inclusive, tinha alguma coisa que ele ia contar aqui, que eu não sei se ele contou. Esqueci agora. Mas vamos lá. Manda. Se ele lembrar depois, ele vai gravar uns stories. Força. Mãe. Beleza. Minha esposa. Garra. Eu. Isso aí. É isso. Obrigado. Olha, fiquei muito feliz de te conhecer, Pronto, viu, Maurício? que bom. Muito bacana. Eu fico, assim, muito realizada quando a gente escuta histórias igual a tua, sabe? De superação, de vencer. Assim, eu não sou herdeira, né? Então eu sei o quanto é sacrificante cada passo pra gente alcançar as coisas. E eu valorizo muito as pessoas que viveram essas fases, entendeu? Porque elas inspiram as outras pessoas que acham que não é possível porque não vem de uma família rica, porque não tá no meio da high society, porque não conhece fulano e ciclano, entendeu? Então, eu quero que essas pessoas percebam a possibilidade, a força que elas têm dentro delas para conseguir fazer o que elas quiserem, para conseguir vencer na vida, para conseguir alcançar, viajar o mundo, para realizar o sonho que desejar. E eu acho que a tua história é uma inspiração total para essas pessoas. Porque as pessoas querem conseguir as coisas, mas elas não querem pagar o preço. Exatamente. Tem um preço, pô. Tem um preço. Então todo mundo olha assim, pô, o Viraçaí tá legal, o Maurício tá bacana, pô, mas eu tô gordo pra caramba. Eu tive que abrir mão de uma série de coisas, de tal... Mas tem um propósito maior, então mete a cara, vamos continuar. Olha, Maurício, só tenho que te dizer assim, égua doido, tu é foda. Cara, a tua entrevista foi sensacional, assim, realmente é esse tipo de entrevista que a gente sai assim,
igual eu quero gravar de novo, assim que a gente sai. Quando eu montar eu chamo vocês. É aquela entrevista que faz a gente dizer, é por isso que eu montei o podcast. Né? É isso que eu quero. Tipo assim, parece que... Eu falei outro dia, parece que tem umas entrevistas que faz sentido pra minha vida de um nível que parece assim, eu encontrei o meu propósito, sabe? Quando eu escuto isso. E tem horas que eu fico aqui tão envolvida na história da pessoa que eu não consigo nem fazer pergunta, porque eu tô curtindo aquilo. Realmente é uma coisa que eu sinto muito prazer em fazer. Esse contato, né? De pessoas, de conhecer histórias. E histórias assim, puta merda, parabéns. Obrigado. Olha, foi um MBA de vida, não foi só da caboquice. Só da caboquice. MBA de vida. Além da história de sucesso, assim, a tua pessoa, né? Conversando, eu não te conheço. A gente se conheceu hoje. E aí já virei fã. Assim, a tua relação com a tua família. Eu tô com meu marido desde que eu tinha 16 anos também. E a gente já passou por muita coisa junto. Pô, imagina. E eu acho lindo te escutar falar da tua esposa, sabe? Porque é muito difícil, a gente vê cada otário hoje em dia. E tu vê um cara desse que, pô, já tava aqui, foi pra ali, voltou e tal, e tá lá com a mesma mulher, que pegou o dinheiro, vendeu, devia ser, de repente, teu sonho ter uma picape, vendeu, foi e levou a mulher pra Disney, e que tá com a esposa até hoje, criando os filhos, e um cara família. Não, e mais, passou por uma gravidez aí na adolescência. Dos gêmeos, né? Não sei, aí semelar, pô. Eu passei numa fase madura da vida então, e foi foda. Então eu vou contar a história do gêmeo pra... Conta. Aí a gente termina, né? A história foi a seguinte, né? A gente namorava e aí quando ele engravidou, a gente sabe o dia que engravidou, né? A gente sabe o dia que ela engravidou e tudo mais e tal, né? E aí, falei assim, mas a gente tem que fazer o exame. Então, bora fazer o exame. Então, ela ficou na casa de uma amiga minha, da Cibele, ali na frente da Liberal, ali, e eu fui buscar o exame, né? Fui buscar o exame. Aí eu fui lá pegar o exame e tal, peguei, no caminho já vim abrindo e pai, abri. Aí eu olhei positivo, falei, caramba, vou ser pai. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 20. E ela? Ela tinha 21. Tu imagina, mano, 20 anos, mas não tinha nada na cabeça. Aí eu falei, embora... Tal. Aí chegou lá, cara, ela entrou em desespero, deu uma chorada, então me abraçou e disse, calma, bora contar pra mamãe primeiro. Aí, bora contar pra minha mãe. Aí nós fomos contar pra minha mãe, oh meu Deus, não sei o que, mãe, eu preciso da sua ajuda pra contar pra minha sogra. Aí fomos contar pra minha sogra. Vocês namoravam quanto tempo? A gente namorava 5 anos. 5 anos, pelo menos não era tão... não era tão... Não, minha sogra me expulsou nesse dia. Eu sou apaixonado por ela, mas ela me expulsou de casa. Mas ela tinha razão. Como é que um moleque todo tatuado, maluco, doido... Tu já era tatuado nessa época? Já era todo tatuado. Isso aqui eu fiz com 14 anos. Então, assim, como é que esse moleque ia ser pai? Beleza, bora embora. Aí nós fomos já embora. Tava ruim, mas tinha como nesse dia ela ficou muito nervosa, aí ela sangrou. Aí vamos na médica. Aí nós fomos na médica, na Lilian Tomé. Bora pra Lilian. Chegou na Lilian, ele falou assim, olha, a pressão dela tá muito alta, não é característica de uma mulher grávida, e ela sangrou. Então, bora fazer o teste de novo, porque eu acho que ela pode não estar grávida. Eu digo, não, doido. Agora eu já contei pra todo mundo. Não, agora... Já tô fudida. Agora ela vai ter que estar grávida. Ela tem que estar grávida. Aí, vamos lá, fizemos outro exame. Porque a gente disse, foi um exame pra cada filho. Fizemos outro exame e deu positivo. Aí ela disse, agora eu vou pedir um ultrassom. Nós fomos fazer ultrassom na antiga Paulo Macedo. Né, ali perto da Cairu. Não sei nem se vocês lembram. Eu sou velhaco, mano. Olha, aí o cara tá fazendo aqui, ó. O cara tá fazendo aqui. Aí ele para. Aí fala, tá ok. Doutor, dá pra você vir aqui? Eu lá, sentado. Isso de ressaca. Eu tinha tomado todas um dia antes. Aí o cara foi lá, pegou a outra. Opa, parou. Aí tinha um monte de aluno, ele mandou chamar os alunos. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí no meio dos alunos ele olha pra mim e fala assim mesmo, a mamãe já sabe? Aí eu falei, sabe o quê? Aí eles que são 2, mas eu tô vendo esse negócio bem que esse é o terceiro. Eu falei, desliga essa máquina, doido. O útero da Eli fazia tipo, parece um coração, assim. Aí tinha um negócio que podia ser o terceiro. Pronto, acabou, tchau. Tchau, o Emanuel vai me bater aí. Bora. Então é isso, né? Eu sei como é isso. O meu foi... Tu é doido, pânico. E o meu foi a primeira ultrassom também na hora. Ele, pânico. 5 semanas, você não vai ver nada. Quando ele colocou, ele disse... 2. Não, ele falou, tá aqui o saco. São 2 sacos.
O que é saco, doutor? Pelo amor de Deus, parabéns, vocês vão ser pais de gêmeos. Aí a enfermeira do lado, tipo, se fuder. E eu era moleque, né, mano? Moleque, muito moleque. Dois, né? Eu nem sabia o que era isso. A a coisa que eu mais peço perdão pros meus filhos. Conversar sobre isso lá no teu. A gente vai Bora, fechado. Vai lá, vai levar os meninos, vai fazer as dancinhas deles Bora, lá, chamar fazer ele e toda treme. a família. Bora, fechado. Tem que treinar. Gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues de Macedo. Se você não gostou, se você é um hater ou tem qualquer crítica ainda que construtiva, lá no da Jaiane Aguilar. Obrigada, gente! Tchau!